O herói da nossa história é o mais forte sábio que salvou a humanidade da invasão de monstros e de seu rei. Mas exausto pela batalha mortal, ele morreu. Felizmente para ele, este não é o fim. Ele renasce no corpo de um garoto 50 anos depois e entra na academia de magia para ficar forte de novo. Ele consegue? Vamos ver. Atsumo acorda, chocado por estar vivo mesmo depois de usar toda a magia. Ele questiona a situação e não acredita que ainda vive. Ao se ver no espelho, fica chocado com a nova aparência. Um médico entra no quarto com uma enfermeira. Ela chama nosso garoto de Kusanagi, e ele fica ainda mais confuso ao ouvir esse nome estranho. O médico pede que ele se deite e tenta examinar seus ferimentos. Ele tira as bandagens e se espanta ao ver o protagonista totalmente curado. Ele quase não acredita no que vê. O médico lembra que no dia anterior ele estava muito mal após um acidente de trânsito e desmaiar. Ele se pergunta como o garoto já melhorou tão rápido. O médico acha que foi curado por magia sagrada. Kusanagi se confunde ao saber do acidente de trânsito e diz que seu corpo se cura sozinho com magia sagrada. Ele pergunta aos médicos se a magia dele acabou, mas eles não entendem o que ele quer dizer. Ele conta que estava no meio de uma luta contra monstros durante a calamidade. O médico e a enfermeira ficam chocados com o que ele diz. O médico pergunta ao garoto se ele ainda lembra o nome dele e que ano é agora. Ichikami diz o nome e acredita que ainda seja 1970, mas o médico supõe que ele ficou com uma sequela e chama isso de problema de memória. O médico diz ao garoto que seu nome verdadeiro é Kusanagi Minato e que o ano atual é 2022. Kusanagi fica confuso e acha difícil acreditar nisso tudo. Ele olha para o médico e acredita que ele está dizendo a verdade. Ele vê uma TV e se pergunta como ela é tão fina e ainda tem uma imagem tão clara. O protagonista encontra um calendário e confirma que é 2022. Ele se choca ao ver um aparelho bem fino nas mãos da enfermeira. O garoto fica confuso e começa a se perguntar se está mesmo no futuro. O médico revela algumas coisas sobre a calamidade que o garoto mencionou. Ele lembra que ela aconteceu há 50 anos, mas desde então não aconteceu mais. O protagonista não acredita e pergunta o que aconteceu com todos os monstros. O médico chama isso de uma era pacífica e revela que agora quase não há monstros. Kusanagi descobre que o mundo enfim alcançou a verdadeira paz e se sente aliviado. Ele agradece a Deus e sorri. O médico diz que Ichikami, a pessoa de quem ele fala, morreu na calamidade de 50 anos atrás. Ele é visto como um herói que sacrificou a própria vida para salvar o mundo. O médico não acredita que Kusanagi seja Ichikami Atsumu. Nosso garoto acha que ele morreu há 50 anos e de algum jeito reencarnou em Kusanagi Minato. Ele não entende como isso aconteceu e depois de uma semana, finalmente entra no apartamento e olha o quarto de Kusanagi. Ele fica triste ao descobrir como foi a vida do antigo Kusanagi. Os pais dele faleceram quando ele ainda era bem pequeno. Ele também foi expulso pelos novos pais adotivos e foi mandado para um internato de merda. Desde que tudo aconteceu, Kusanagi tem vivido com a herança dos pais dele. O protagonista jamais tinha ouvido falar em magia de reencarnação. Ele se pergunta se o reencarne que viveu seria obra de um deus. Talvez tudo tenha acontecido apenas ao acaso. Ele olha o cartão da Academia de Magia de Kusanagi e lembra que, no tempo dele, não havia Academia de Magia. Ele acha isso interessante. De repente, o telefone começa a tocar. Ele se pergunta o que é e pega o celular. Vê que alguém chamado Tadano está ligando, mas não entende o que fazer. Kusanagi decide ignorar e joga o celular fora. O telefone não para de tocar, e surge uma mensagem. Tadano diz que sabe que nosso garoto já saiu do hospital e pede que Kusanagi volte logo à escola porque ele está ficando sem dinheiro. No dia seguinte, nosso garoto frequenta a academia de magia e, ao entrar na escola, começa a olhar ao redor. Ele acha empolgante estar indo para a escola de novo como adulto. Enquanto curte o momento, ele vê um aluno qualquer usar magia para atacar um boneco de treino. Kusanagi se decepciona com a cena e se pergunta por que todos têm poderes tão fracos. Ele observa mais alunos e percebe que todos são uma porcaria. É difícil para ele acreditar nisso. Ele lembra que até os novatos da época dele eram 10 vezes mais fortes que esses alunos patéticos. Ele duvida que algum dia virem magos de sucesso e, mesmo sendo uma era pacífica, não entende por que a magia caiu tanto. Ele entra na sala e acha sua cadeira. Começa a se animar com a vida acadêmica e se pergunta se tem algum amigo ali. De repente, um aluno ruivo aparece com mais 2 crianças. Ele pergunta por que o nosso garoto ignorou as mensagens dele, mesmo ele sendo apenas o Kusanagi. O protagonista não reconhece o cara, então pergunta educadamente qual é o nome dele. Tadano fica bravo e chuta a mesa enquanto diz seu nome novamente. Ele chama Kusanagi de fraco e de lixo, mas nosso garoto não o leva a sério. De repente, ele lembra que é o cara que estava ligando. Ele acha que Tadano é seu amigo. Tadano sorri maldosamente e estende a mão.
Pedindo dinheiro, Kusanagi acha que ele é um bom amigo e aperta a mão dele com entusiasmo, esperando que possam se dar bem. Tadano fica com raiva e o agarra pela gola enquanto exige dinheiro. Ele tenta assustar Kusanagi e acredita que ele ainda tem muito dinheiro da herança dos pais. Kusanagi finalmente entende a situação e descobre que seu antigo eu estava sendo intimidado. Tadano tenta dar um soco para colocar o nosso garoto no seu devido lugar, mas do nada, uma garota de cabelo azul e rosto bonito entra na sala de aula. Ela deseja um bom dia a todos. O belo sorriso dela acalma Tadano. Ele resolve deixar o nosso garoto ir, mas deixa claro que espera receber o dinheiro dele mais tarde. Kusanagi fica irritado, mas o valentão enfim sai da sala de aula. A aula finalmente começa e o professor começa a falar sobre a grande calamidade, também conhecida como a calamidade final. Há 50 anos monstros apareceram por todo o mundo e a humanidade entrou em desespero por causa deles. Mas o grande sábio, Ichikami Atsumo, seguiu decidido a salvar a humanidade. Ele não desistiu e acabou com todos os monstros sozinho. Ele finalmente enfrentou o deus demoníaco, o chefe da calamidade, responsável por todo o fenômeno. Ichikami arriscou a própria vida para derrotar o chefe final e, desde então, a calamidade nunca mais voltou. O professor começa a perguntar aos alunos sobre o grande sábio. A garota de cabelo azul levanta a mão. O nome dela é Mizuha. O professor deixa ela responder. Ela diz que Ichikami é o grande sábio, o primeiro mago de todos os tempos, que sobreviveu à primeira calamidade. Ele também é o motivo de a academia deles ter sido criada. Os olhos dela brilham de empolgação enquanto ela diz que Ichikami é o herói da humanidade, o ídolo de todos os magos do mundo. A professora confirma que ela está certa e ensina a turma sobre o grande sábio que sobreviveu à primeira calamidade e foi o primeiro a aprender a usar magia. A academia foi criada para formar mais magos como ele. Ele é o mago mais forte da história da humanidade. A professora recomenda que estudem sobre ele e se preparem para o próximo teste. O protagonista fica envergonhado ao ouvir todos elogiando Ichikami. Ele não esperava uma tortura assim e começa a se arrepender de ter entrado na academia. Ele lembra do que o médico disse e presume que todos têm magia fraca, já que agora o mundo está em paz. Ele olha pela janela e sorri, curtindo sua nova vida pacífica. A professora encerra a aula e pede que todos se preparem para o exame de avaliação do poder mágico amanhã. Tadano se aproxima do protagonista de novo e pergunta se ele ouviu o que o professor falou. Ele está animado e acha que vai ser divertido ver as habilidades mágicas ruins do Kusanagi. Nosso garoto se pergunta por que o valentão não cala a boca. Ele resolve sair da sala de aula e, enquanto se afasta, Tadano diz que nem os pais dele tinham magia. O valentão o chama de órfão e ri dele. O protagonista finalmente responde, e Tadano fica furioso ao ouvir Kusanagi insultá-lo. A paciência dele acaba e ele começa a ativar uma magia de fogo. Os colegas ficam chocados e tentam impedi-lo. Um deles se pergunta se ele vai mesmo usar um feitiço assim na sala de aula. Tadano lança o feitiço contra o nosso garoto, esperando que ele morra. A garota de cabelo azul avança para detê-lo, mas chega tarde demais. Ao ver a rajada de fogo vindo na sua direção, o protagonista segue totalmente impassível. O ataque mágico o atinge forte e todos os alunos recuam. Mizuha diz que isso é idiota e o alerta para não usar magia numa luta tão inútil, pois não quer que ninguém se machuque. Tadano se defende, culpando Kusanagi e se recusando a aceitar a culpa. Os alunos se preocupam com nosso garoto, mas quando a fumaça some, Kusanagi sai ileso. Os alunos ficam surpresos e ele admite que foi surpreendido. Tadano, assustado, pergunta por que Kusanagi ainda está de pé, mesmo após levar o ataque mágico de frente. Nosso garoto se defende facilmente de magia de nível 1 com sua barreira, sem usar poderes. Ele tolerou os insultos porque Tadano é apenas uma criança, mas agora acredita que ele deve ser punido. Com uma expressão fria, ele se aproxima do valentão. Tadano sua nervosamente e Kusanagi libera sua magia. Os alunos ficam imóveis, sem conseguir se mexer, e todos se perguntam o que está acontecendo. Mizuha também se pergunta isso. Kusanagi caminha até Tadano, estendendo a mão. Tadano quase se caga de medo, mas o professor intervém, entra na sala e pergunta sobre o barulho. Ele pergunta se alguém está usando magia lá dentro. Kusanagi o assegura de que não está acontecendo nada lá dentro, acreditando que a magia veio de fora. O professor não se lembra de nenhuma atividade de magia hoje, mas o garoto diz que alguém fora do departamento deles pode estar praticando. O professor exige uma explicação para a fumaça, e Kusanagi responde que ela veio de fora. O professor acredita nele, manda a turma voltar aos seus lugares e decide encontrar o culpado. Kusanagi pede desculpas sorrindo e decide criar provas falsas para encerrar o caso. Todos os alunos, inclusive Mizuha, ficam surpresos. Tadano cerra os dentes, frustrado. O protagonista acredita que os alunos são fracos e duvida que consigam matar um monstro.
Embora a calamidade tenha terminado há 50 anos, ele sabe que monstros perigosos ainda podem existir. Ele decide verificar. À noite, ele entra na velha Shibuya usando círculos mágicos, observando a cidade em ruínas e se lembrando de como ela era em sua vida passada. Ele não acha monstros e conclui que a polícia já resolveu. De repente, sente a aura de um monstro e a presença de um humano por perto e corre para ver. Um monstro encurrala uma garota de cabelos brancos que chora de medo e implora pela vida. O monstro avança para devorá-la, mas o garoto intervém. Ele urra de dor e morre com um só golpe. O protagonista vê um distintivo de polícia na roupa dela. Achando que ela é da polícia de magos, ele aconselha a ter mais cuidado da próxima vez. Ela agradece, mas ele invoca círculos e vai embora. Ela se pergunta quem ele era, achando que ele é um grande mago, mas questionando como ele derrotou o monstro sem entoar encantamentos. Kusanagi fica feliz com o rosto escondido, sem querer chamar atenção, já que acabou de reencarnar. Ele se surpreende ao ver um mago da polícia quase morrer para um monstro fraco, e presume que até a polícia agora é mais fraca. Ele duvida que as pessoas desta era consigam derrotar monstros. Toda a nova geração, incluindo estudantes e a polícia, é muito mais fraca do que antes. Ele sorri, percebendo que a humanidade precisa de seus poderes novamente. Ele começa a se mover, decidindo derrotar todos os monstros na área. No dia seguinte, na academia, o professor pede que todos se preparem para o teste de poder mágico. Ele espera que meçam bem os atributos e a quantidade, pois isso é crucial para seguir a profissão de mago. Nosso garoto pergunta por que seus poderes não podem ser medidos sem o aparelho estranho. Ele entende a necessidade para os alunos, mas se questiona como um professor não sabe que a percepção mágica é a base da magia. Mizuha avança e pergunta se já é hora. Os alunos percebem que eles conversam e se perguntam por que Mizuha chama Kusanagi. Ela se apresenta como a segunda filha da nobre casa mágica, Mizuha Yuika. Ele não entende o que é uma família nobre, então ela explica que é uma das 4 principais casas nobres, chefes de magos. Ele não a reconhece e não se lembra de existirem famílias nobres na época dele. Ao ver a magia fraca dela, ele se pergunta por que ela se gaba de uma família de magos tão renomada com um nível de magia tão patético. Mizuha pergunta por que ele não mostra interesse, esperando que ele fosse mais grato. Tadano cerra os dentes com ciúmes, imaginando do que eles estão falando. Kusanagi pergunta por que uma maga nobre falaria com um sujeito desprezível como ele. Ela se irrita, mas tenta manter a pose, pensando que precisa agir como nobre. Ele se pergunta se ela tem algum problema mental. Mizuha lembra do golpe mágico de ontem, que não causou dano nele, e se pergunta se existe algum motivo por trás disso. Ela tenta tocar no assunto, mas o professor a interrompe, dizendo aos alunos para se prepararem para as medições. Kusanagi aproveita para se afastar, sorrindo. Mizuha decide esperar para ver seus verdadeiros poderes após as avaliações. Tadano libera seus poderes com confiança, mostrando Mimil de poder mágico e atributo de fogo. Ele comemora sua evolução. Kusanagi observa que os padrões são os mesmos da época dele. Em seguida, Mizuha dá um passo à frente, liberando sua magia. O atributo dela é água, e seu poder mágico é 2000. Todos ficam surpresos, e a professora elogia ela e Tadano, dizendo que estão no topo e vão virar grandes magos. Os alunos também começam a elogiá-los. Kusanagi, decepcionado, diz que isso é uma piada, achando que 2000 de poder mágico não passa de nível amador. Mizuha fica presunçosa, tentando exibir o poder da família nobre dela. Ele se pergunta por que ela o encara com orgulho. De repente, ouve a professora chamá-lo para a avaliação. Enquanto vai até o aparelho, escuta os alunos comentando os resultados dele do ano passado. Mesmo indo bem nos estudos, ele ficou em último em magia. Tadano, achando que Kusanagi não tem talento, está ansioso para vê-lo se humilhar. Mizuha se pergunta quanto poder Kusanagi esconde, mas duvida que ele consiga vencê-la. Irritado, Kusanagi se lembra de ter se destacado em sua vida passada, o que era irritante. Ele considera se conter, mas decide ir com tudo, liberando tudo com um sorriso e desafiando a máquina a suportar o poder do maior sábio da história. A máquina brilha e um feixe de luz dispara para fora do prédio, visto por 2 alunos de turmas diferentes. Mizuha fica confusa quando a máquina começa a agir estranho. Ela brilha mais até que uma grande explosão a destrói. Os alunos se atrapalham para fugir da explosão. Nosso garoto se decepciona com a máquina ter quebrado, achando que nem tentou. Ele duvida que algum colega percebesse seu poder mágico. O professor, preocupado, pergunta se está tudo bem com todos. Eles garantem que sim. Ele pergunta ao Kusanagi se ele está bem, comentando que ele teve sorte por estar bem no meio da explosão. O professor se pergunta se o dispositivo teve defeito. Ele se preocupa, pois talvez agora não dê para medir o poder mágico e os atributos de Kusanagi. Kusanagi pergunta por que ele está tão preocupado. O professor diz que ia dividir os alunos em grupos para a aula de combate, mas não consegue decidir sem os resultados da avaliação. Ele pede que Tadano leve Kusanagi para o grupo dele. Tadano aceita, vendo uma chance de intimidar o garoto. O professor fica aliviado, feliz por ser o Tadano.
O valentão se aproxima de Kusanagi e diz que está ansioso pela aula de combate, com o rosto retorcido numa expressão maligna. Os alunos chegam a Shibuya Velha e o professor explica que ainda há monstros vivendo na cidade, destruída pela grande calamidade. Magos e a polícia vêm regularmente a esta cidade abandonada para enfrentar os monstros que ainda vivem aqui. Os alunos da academia também são obrigados a ajudar nisso por algum motivo. O professor garante que eles não precisam se estressar, já que a maioria dos monstros já foi eliminada por magos profissionais e policiais. Nosso garoto não esperava uma aula prática. Ele espera que os alunos consigam derrotar alguns monstros, já que vão trabalhar em grupos. Ele se lembra de ter vindo aqui ontem à noite, mas acha estranho ver alguns monstros por perto. Ele se lembra de ter limpado bem o lugar ontem. Não vê nenhum sinal de desastre por perto e se pergunta por que mais monstros continuam aparecendo na velha Shibuya. Ele ouve umas garotas falando em competir entre si. Mesmo sendo uma aula prática, nosso garoto se surpreende ao ver os alunos agindo tão despreocupados. Por algum motivo, Mizuha observa Kusanagi com atenção. O professor inicia a aula prática e espera que todos consigam trabalhar bem juntos. Tadano vê o protagonista e o chama. Ele se aproxima do nosso garoto com o grupo e o aconselha a ficar no lugar, sem atrapalhar o caminho deles. Tadano deixa claro que, desta vez, não vai pegar leve se Kusanagi se empolgar como antes. O protagonista não entende porque eles simplesmente não o ignoram, se o odeiam tanto. Tadano fica com raiva e ordena que ele não retruque. Ele não entende por que Mizuha ainda fala com Kusanagi, mesmo ele sendo um lixo completo. Nosso garoto fica pasmo ao ouvir isso e descobre que Tadano tem sentimentos por Mizuha. Tadano fica enfurecido. O protagonista percebe alguma coisa e os valentões tentam atacá-lo com seus poderes mágicos, mas ele os alerta para pararem. Tadano deixa claro que o pedido de desculpas dele não vai colar dessa vez. Kusanagi pede para ele olhar para trás, mas Tadano acha que ele está tentando algum truque idiota para escapar. Tadano olha para trás e todo o grupo de valentões vê um monstro alto parado atrás deles. Todos eles começam a suar de ansiedade e se perguntam por que há um soldado demônio nesta cidade abandonada. Os outros valentões incentivam o Tadano e acreditam que ele consegue derrotá-lo. Ele garante a eles que vai vencer, embora com uma expressão ansiosa no rosto. Ele avança e o ataca com sua magia de fogo. Uma explosão acontece ao atingir o monstro. Tadano e os amigos se aliviam, mas quando a fumaça some, o monstro segue ileso diante deles. Tadano não vê um arranhão nele e entra em pânico. Nosso garoto admite que sua magia fraca de nível 1 não vai fazer nada contra um soldado demônio. Enquanto o monstro avança, o grupo todo fica aterrorizado. Eles caem de joelhos e tremem. Os olhos de Tadano se enchem de lágrimas e ele se pergunta se a vida dele termina aqui. Ele também se mija pateticamente, mas bem na hora em que está prestes a ser morto, o soldado demônio percebe o poder do nosso garoto. Ele fica com medo e dá um passo para trás. Kusanagi avança e se surpreende que o monstro tenha conseguido sentir qual deles é o mais forte. Ele enfrenta o soldado demônio sozinho e libera seu poder. O monstro também parte com tudo e invoca vários círculos mágicos. Tadano e seu grupo duvidam que o protagonista consiga vencê-lo. Todos aceitam a própria morte. O monstro usa uma magia nível 2, a quebra-rocha. Uma rocha enorme quase acerta nosso garoto, mas ele fica calmo e sorri. Ele usa uma magia nível 1, a flecha de fogo, e a lança contra o soldado demônio. A flecha de fogo destrói a rocha que o monstro arremessa. Ela também acerta o soldado demônio, e há uma grande explosão. Tadano e seus parceiros de gangue abrem os olhos. Eles ficam chocados ao ver que o monstro morreu. Tadano questiona o que está acontecendo e se pergunta se Kusanagi está por trás disso. Ele não acredita e acha impossível para alguém como Kusanagi, mas o garoto deixa claro que se for ele quem estiver usando, até magia de nível 1 basta para derrotar o soldado demônio. Ele acha estranho ver monstros assim aparecendo em Shibuya, mesmo tendo acabado de limpar o lugar inteiro e derrotado todos os monstros desta área ontem. Ele pensa que talvez seja um mau presságio antes de um grande desastre. O protagonista se pergunta se deve levar toda a situação a sério. De repente, ele tem flashes do passado da destruição que viu na vida anterior. Ele viu muitas pessoas, inclusive entes queridos, morrerem na sua frente. Ele fica triste e fecha o punho. O protagonista se determina a salvar a humanidade, mesmo que a calamidade aconteça de novo. Os outros valentões admitem ter visto Kusanagi derrotar o soldado demônio. Eles se perguntam se é o mesmo Kusanagi que conhecem. Tadano se frustra e dá um soco na parede. Ele se sente com raiva e não entende o que está acontecendo. Enquanto isso, Mizuha observa tudo por trás e se surpreende ao descobrir mais sobre Kusanagi. Mizuha usa uma magia de nível 1, Aqua Saucer, e derrota sem esforço um monstro fraco. Os colegas ficam espantados e passam a elogiá-la. Ela se irrita e se pergunta por que gente comum se impressiona tão facilmente. Ela acha que é só por ser uma gênia. De repente, encontra o grupo do Tadano. Mizuha pede ao seu grupo que cuide do resto e vai embora.
Ela acha que Tadano pode estar intimidando o protagonista de novo e se anima. Corre rápido para observá-los para não perder a chance. Fica atrás de uma parede e espia. Mizuha se choca ao ver um soldado demônio. Ela duvida que consigam enfrentar um monstro desses. Mas mesmo com medo, a garota decide ajudá-los, já que é da família Mizuha. Ela confia que pode fazer algo. Mizuha corre até o grupo, gritando para todos começarem a correr. De repente, uma enorme onda de magia de fogo é disparada à frente dela e atinge o soldado demônio. Kusanagi derruba o monstro com um único ataque. Mizuha fica chocada e se pergunta se nosso garoto está por trás de tudo isso. Ela se lembra que Kusanagi era um garoto tímido com magia lixo. A garota não acredita que está olhando para o mesmo Kusanagi. Ela observava atentamente e nem ouviu encantamento algum. Mizuha não entende como ele consegue derrotar um soldado demônio usando só magia de nível 1, sem entoar um feitiço. É difícil demais para ela acreditar. Ela entende que a força de cada demônio é determinada pelo número de cristais no corpo. Esse método também é usado para definir uma classificação entre os demônios. Bestas mágicas são de rank 6, soldados demoníacos de rank 5, capitães demoníacos de rank 4, generais demoníacos ficam no rank 3, o rei demônio vem no rank 2, e por fim, o demônio mais forte, também chamado de Deus Demônio, é de rank 1. Esses números são fixos para cada demônio. Então todo mago moderno sabe que, no mínimo, magia de nível 3 é preciso para derrotar um soldado demoníaco. Ela não acredita que magia de nível 1 seja suficiente para derrotá-lo. Kusanagi começa a andar na direção dela. Ela sabe que não tem motivo para se esconder, então espia de novo e encara o protagonista. Ele a repreende por ficar espiando. Ela fica envergonhada e pergunta como ele descobriu. Nosso garoto acha que seria burrice não notar, já que ela é uma maga. Mizuha fica confusa. Ele se decepciona ao ver que eles não sentem magia nenhuma. O garoto começa a se afastar a pé. Ela tenta impedi-lo, mas ele não a ouve e segue em frente. Mizuha exige uma explicação e corre atrás dele, mas não encontra ninguém no beco. Kusanagi salta no topo de um prédio e fica irritado ao ver a garota se esforçando ao máximo para encontrá-lo. Ele decide procurar monstros e descobre que não restam soldados demoníacos na área, mas o número de bestas mágicas ainda é grande. Depois de ver o desempenho patético de Todano contra um soldado demônio, ele duvida que os outros alunos consigam enfrentar as feras mágicas. O protagonista decide eliminar algumas feras mágicas. O corpo dele começa a brilhar de repente quando ele ativa sua magia. Ele consegue cobrir a área ao redor da cidade abandonada, então ele tira 2 círculos mágicos e usa sua magia de nível 2 chamada Barret. Vários feixes de luz disparam ao céu e se espalham por Shibuya. Todano e seu grupo notam esses feixes. Eles acham que são estrelas cadentes. Mizuha reconhece aquilo como magia e se pergunta quem liberou tantas habilidades ao mesmo tempo. Em algum lugar de Shibuya, 2 estudantes ficam cercados por bestas mágicas. Eles perdem a esperança ao ver vários monstros se aproximando ao mesmo tempo. Os 2 desistem e aceitam o destino. Mas quando o monstro avança para matar a garota, ele para de repente e começa a gritar de dor ao ser atingido por um forte feixe de luz. Os estudantes perguntam um ao outro se estão bem, e o protagonista observa tudo de cima. Ele se sente muito bem por estar matando os monstros. Ele vê todos caindo mortos e, de repente, percebe que passou do ponto e matou quase todos os monstros em Shibuya. Kusanagi fica preocupado e se pergunta se a aula vai continuar depois disso. Ele se arrepende de não ter se controlado. Ele usa seus círculos mágicos para se deslocar pela cidade e encontra um beco escondido para pousar. Ele não quer esconder seus poderes além do necessário, mas tanta atenção irrita. Ele se junta a colegas e professores. O professor examina o corpo de uma besta mágica morta e se pergunta por que ainda restam tantas. Ele achou que a maioria já tinha sido caçada ou morta. Ele acredita que alguém habilidoso os matou, já que matar um monstro com um golpe só não é fácil. Ele se lembra da magia que matou os monstros. Ele sabe que disparar tantas balas mágicas entra no atributo nulo. Surpreso, admite que nunca viu algo assim. Ele reconhece que tudo teria saído do controle sem as balas mágicas, sabendo que até disparar 2 já é um feito. O professor está incrédulo e entende que, se o número chegar a 6 ou mais, nenhum aluno comum consegue usar uma magia assim. Os alunos gritam frustrados, perguntando por que tiveram que enfrentar tantos monstros e quase perder a vida. O professor se curva e pede desculpas. Ele lembra que confirmou com a polícia que a maioria dos monstros já tinha sido eliminada e se arrepende de não ter checado de novo com a escola. Ele pede desculpas de verdade por ter colocado a turma toda em perigo. Uma aluna pergunta se alguém veio salvá-los. O professor diz que não sabe, mas acrescenta que não foi a polícia nem um mago oficial, e sim provavelmente algum mago ilegal.
Ele agradece em silêncio ao salvador desconhecido. Nosso garoto sorri ao ouvir o professor elogiá-lo de forma indireta. Ele percebe alguns alunos comentando sobre as balas mágicas, todos se perguntando o que eram. Kusanagi se alivia ao ver que todos estão bem, até seus valentões. Tadano cerra os dentes, frustrado. O grupo de valentões encara o protagonista. Mizuha lembra de ver Kusanagi derrotar sozinho um soldado demônio com magia de nível 1, seguido de algum tipo de magia infinita. Ela se pergunta se Kusanagi está por trás dos dois. Fogo e nulo são atributos diferentes, e ela duvida que algum aluno possa ter os dois, nem Kusanagi. Ela se acalma, achando impossível ele ter dois atributos, e presume que outra pessoa esteja por trás do atributo nulo. Ela ainda não entende como Kusanagi derrotou o soldado demônio sozinho. O grupo do Tadano sugere que ele talvez esteja por trás dos feixes de laser. Tadano diz que é impossível, mas o amigo lembra que Kusanagi também derrotou o soldado demônio. Tadano fica furioso e manda o amigo calar a boca, ou vai morrer. Os amigos dele ficam apavorados. Tadano deixa claro que nunca acreditará que alguém como Kusanagi seja capaz de tais feitos. Ele acha que Kusanagi esconde algo. Os capangas dele concordam e lembram o quanto Kusanagi é covarde. Tadano grita furioso e diz que vai provar que Kusanagi está trapaceando. Ele quer encurralar Kusanagi e fazê-lo revelar sua verdadeira identidade. Depois da escola, Kusanagi sai e é cercado por um grupo grande de valentões. Tadano dá um passo à frente e diz que está esperando com paciência. O protagonista se irrita e sugere que eles usem essa persistência para aprender magia, em vez disso. Tadano acha que ele não tem o direito de dizer isso, já que também trapaceia. Kusanagi fica confuso com a acusação de trapaça. Mas Tadano insiste que ele ainda esconde truques baratos. Cansado das bobagens deles, Kusanagi percebe que não vale discutir. Tadano manda ele segui-lo. Ele elogia Kusanagi por não ter corrido. Kusanagi diz que não há motivo. Tadano não acredita e o ataca com um soco, certo de que ele não usará magia num parque público. O golpe acerta seu rosto, mas ele segue impassível. Os valentões se juntam contra ele e o atacam, mas ele continua paciente e não revida. Tadano pergunta o que há de errado, achando que Kusanagi não faz nada sem magia. Ele continua atacando, deixando claro que não vai parar e que vai matar Kusanagi mesmo que ele implore. O protagonista fica decepcionado. Os ataques não o arranham. Seus poderes mágicos o protegem automaticamente de qualquer golpe físico. Irritado, decide fingir que foi ferido para satisfazer Tadano. De repente, alguém surge por trás e pergunta por que estão atacando Kusanagi. Tadano se vira e vê que é Mizuha. O valentão fica envergonhado e tenta se justificar. Ele diz a Mizuha que era só brincadeira. Ela não cai no papo e o repreende por intimidar Kusanagi. Ela se decepciona ao ver os colegas agindo assim, e se pergunta se eles não têm vergonha do que fazem. Tadano se sente estranho, mas culpa Kusanagi por tudo. Ele acha que a Mizuha o odeia agora, tudo por culpa dele. Ela segura a mão do protagonista e começa a puxá-lo para fora dessa confusão. Tadano percebe ela segurar a mão de Kusanagi. Ele fica com ciúmes e se enche. Tadano para de se conter e perde a paciência. Ele tenta usar magia contra o garoto. Kusanagi se irrita. Tadano se prepara para matá-lo, e seus capangas também ativam a magia. Mizuha pergunta por que eles fazem isso. O grupo todo lança um ataque de fogo no protagonista. Mizuha sabe como isso é perigoso e tenta salvar Kusanagi, mas não chega a tempo. Ele recebe todos os ataques de frente. Tadano ri com confiança, pois acredita que nenhum truque vagabundo vai ajudar Kusanagi a se salvar de tanto poder. Os capangas dele se preocupam e perguntam se ele morreu. Tadano os chama de idiotas por se preocuparem demais. Ele inventa uma história. Eles só usaram magia fora da escola, mas isso saiu do controle. Kusanagi foi pego no meio dessa confusão, e por isso se machucou. Os capangas acham que passaram do limite. Quando a fumaça se dissipa, Kusanagi diz que estava tentando ter paciência, já que para ele eles são só moleques, mas que a estupidez deles não tem cura, a menos que sejam punidos. Ele se prepara para dar uma lição neles. Tadano se espanta ao vê-lo vivo, mesmo após lançar feitiços tão poderosos contra ele. Kusanagi fica sério e diz que eles não deviam ter arrastado Mizuha para a briga. Ele pensa como eles são podres por agir assim. Tadano grita e culpa os dois pela bagunça. Ele acha que eles vão se arrepender de tê-lo feito de idiota, então puxa outro círculo mágico e diz que todos vão continuar atacando até Kusanagi morrer. Nosso garoto saca um pequeno círculo mágico. Os valentões riem dele e dizem que é lixo. Acham que ele está blefando e todos atacam de uma vez com tudo, esperando que Kusanagi morra de vez. O protagonista usa drenagem mágica. Tentáculos verdes saem do pequeno círculo e prendem a gangue toda. Todos ficam apavorados e tentam se soltar, mas falham. A força deles é drenada e os valentões começam a cair desmaiados. Tadano e seus capangas param de se mexer.
Kusanagi fica desapontado. Esperava que eles aguentassem mais um pouco. Ele espera que os valentões reflitam e coloquem a vida em ordem. Mizuha fica confusa. Ela se pergunta se viu magia agora. Ela se surpreende ao ver que toda a gangue foi nocauteada, mas não entende como isso aconteceu. Kusanagi se levanta e tenta ir embora, mas Mizuha o impede e pergunta o que aconteceu. Ela também pergunta sobre magia, e lembra que ele nem conseguia lançar um feitiço fraco há poucos dias. Ela pergunta quem ele é. O protagonista se irrita com o jeito dela e a questiona. Ele aconselha ela a fazer outra coisa, em vez de ficar com tantas perguntas estranhas. Mizuha cora. Ela mostra sua gratidão e agradece por ele tê-la salvado. A garota pede que ele responda às perguntas agora, mas ele não está em lugar nenhum. Ela fica envergonhada e se pergunta por que ele a deixou de novo. À noite, Kusanagi entra na velha Shibuya outra vez e usa seus círculos mágicos para se mover. Ele teve um mau pressentimento durante o dia, então decidiu vir e verificar o que está acontecendo. Ele encontra mais monstros na área, mesmo tendo matado todos eles durante o dia. Ele acha que pode ser algum mau presságio. O protagonista tem certeza de que dá conta sozinho se os monstros estiverem surgindo só na velha Shibuya, mas consegue sentir mais em outros lugares. Ele acha que pode ser demais para a polícia, e que mal há bons magos também, mas duvida que consiga derrotar monstros por todo o país sozinho. Ele não sabe o que fazer, então decide primeiro elaborar um plano. Ele pensa em começar exterminando todos os monstros em Shibuya antiga, evitando chamar qualquer tipo de atenção. Ele usa suas balas mágicas novamente e mata vários monstros de uma vez. Um cara bêbado entra em um lugar perigoso sem perceber. De repente, um monstro aparece atrás dele, mas é eliminado instantaneamente pelo protagonista. O cara percebe ele, mas acha que foi imaginação e começa a ir embora. Nosso garoto espera que o cara não tenha visto ele. Ele usa seu círculo mágico e salta pra fora. Alguém o vê e grava tudo no celular. O cara fica espantado e acredita que o vídeo dele com certeza vai viralizar. Ele não perde um segundo e posta online. No dia seguinte, Tadano, Kusanagi e Mizuha são chamados pelo diretor. O professor da turma diz que foi informado de que alguns alunos usaram magia fora da escola e deixa claro que qualquer aluno pego será expulso sem hesitar. Ele permite que eles se expliquem. Tadano aponta para o protagonista e tenta colocar toda a culpa nele, alegando que o nosso garoto veio procurando briga. Kusanagi fica impressionado com a facilidade com que Tadano mente e percebe que não tem outra escolha a não ser se manifestar e se defender, mesmo sendo muito irritante. Quando ele ia falar, Mizuha se pronuncia e defende o garoto. Ela diz ao diretor que todos estão mentindo e revela que Kusanagi era quem sofria intimidação de Tadano e seus amigos, que foram os primeiros a lançar magia contra ele. A professora ouve com atenção e descobre que o garoto também usou magia. Ela diz que foi legítima defesa e acha que não foi culpa dele, já que não tinha escolha. Kusanagi se surpreende com ela. Tadano tenta dizer à professora que eles também são inocentes, mas Mizuha o interrompe e o confronta pelo que fez. Ela o chama de cruel por intimidar Kusanagi e depois jogar toda a culpa nele quando teve que encarar as consequências. Ela não entende como ele não tem vergonha de si mesmo. Tadano chama o protagonista de lixo e diz que ele não merece estar nesta escola, justificando suas ações ao dizer que só estava tentando limpar o lixo. Mizuha deixa claro que ele é o lixo e não é digno da academia. Tadano, ainda arrogante, diz que está no topo da turma e é o único digno de ficar ao lado dela. Kusanagi não merece isso, ela não entende o que ele quer dizer. Tadano a alerta para não acobertar Kusanagi e abrir os olhos. Diz para ela virar a mulher dele. Ela fica enojada e diz que não há nenhuma chance de um dia escolher um lixo como ele. Tadano fica chocado com a rejeição. Ela o rejeita por causa de sua natureza violenta e o chama de idiota por se declarar numa situação tão estranha. Nosso garoto entende por que ela disse isso, mas acha que ela exagerou. Tadano desmaia depois de ouvir a rejeição. Como ele e os amigos dele são os errados aqui, e Kusanagi só estava se protegendo dos ataques mágicos deles, o diretor deixa claro que não precisa de alunos que usem magia de forma egoísta e machuquem os outros. Ele expulsa Tadano e o grupo dele. Os capangas de Tadano tentam se defender, dizendo que só faziam o que Tadano pedia. O professor deixa Kusanagi e Mizuha saírem e voltarem às salas. Os dois saem da sala do diretor. Mizuha fica com raiva e diz que Tadano é o pior cara de todos. Nosso garoto pergunta o que vai acontecer agora que foram expulsos. Ela explica que não há nenhuma chance de eles algum dia se tornarem magos, o que é bem óbvio. Ela não entende por que Kusanagi não se defendeu. Ele diz que ia falar, mas ela não deixou. De repente, ele se lembra de algo. Ela pergunta o que houve. Kusanagi diz que pensava em todas as vezes que ela tentou salvá-lo. Primeiro na sala de aula durante a briga e agora quando o diretor os chamou. Ele a chama de boa garota por sempre ajudá-lo. Ela começa a corar e fica envergonhada. Mizuha manda ele calar a boca e sai correndo para a sala de aula, entrando primeiro. Kusanagi sorri ao vê-la ir embora. Ele acredita que o antigo Kusanagi morreu e que ele reencarnou nesse corpo.
Nosso garoto se pergunta se morreu por intimidação ou se foi só um acidente de carro. Ele ainda não sabe a verdade, mas se sente aliviado ao ver os valentões punidos pelo que quer que tenham feito. Ele espera que dê certo e sorri. O diretor conta a duas alunas veteranas o que aconteceu mais cedo. Alguns alunos entraram em uma briga e até usaram magia em público. Ele garante que ninguém se feriu. A veterana pergunta por que foi chamada, já que não há mais problema. O diretor diz que uma das alunas envolvidas é Yuika Mizuha. A aluna de cabelo azul entende e agradece por ele ter avisado. Ele pede que ela envie as lembranças ao pai. Ela diz para ele não se preocupar e revela que a família quer investir na escola. Ela sai com a amiga e o diretor se pergunta se Kusanagi é muito forte, já que lutar contra vários magos ao mesmo tempo é quase impossível. Um aluno comum não venceria, a menos que esconda alguma força misteriosa. Ele se pergunta se Kusanagi é mais forte que eles, mas a garota de cabelo azul diz que não. Curioso, ele fala que quer encontrá-lo para confirmar. Ela pensa se a irmãzinha dela deve ser expulsa dependendo de quão competente Kusanagi é. Ela é Mizu Haruka, da turma do terceiro ano, e o amigo dela é Katsuragi Ryuji, também da turma do terceiro ano. Kusanagi se sente desmotivado agora que sua vida voltou a ser tranquila. Ele ouve colegas falando do tal mago negro e se pergunta se isso tem a ver com os nobres da magia que conheceu. Decide não ligar por enquanto. O professor aparece e chama Kusanagi para o teste de avaliação. Ele explica que os alunos que não foram medidos da outra vez agora podem refazer o teste. Mizuha entende o que está acontecendo e fica feliz, pois finalmente vai saber mais sobre o nosso garoto. De repente ela vê sua irmã mais velha, Ruka Mizuha, e Katsuragi entrando. Ela se pergunta por que a irmã surgiu do nada. O professor anuncia que é a vez de Kusanagi e pede que ele comece o teste de avaliação do poder mágico. Nosso garoto lembra que destruiu a máquina da última vez, então decide ter mais cuidado e se conter. Ele tenta liberar o poder mágico, mas de repente se sente estranho. Um cansaço intenso o atinge e ele começa a respirar com dificuldade. A professora pergunta se ele está bem, nota a máquina e confere os resultados. Mizuha e a professora ficam chocadas ao ver que, por algum motivo, o atributo dele é nenhum, e o poder mágico fica em apenas 100, o que faz surgir um sorriso no rosto de Katsuragi. Dois alunos comentam sobre Kusanagi, dizendo que ele tem o menor poder mágico da turma e o chamam de inútil, já que nem possui atributo. Katsuragi acha que não há verdade no que ouviu do diretor e não acredita que o protagonista tenha derrotado sozinho todos os delinquentes. Ruka se sente decepcionada e decide ir embora, já que eles não têm mais motivo para ficar ali. Os alunos notam que Kusanagi está cansado só por causa da avaliação e entendem isso, já que o poder mágico dele é muito baixo. A professora tenta consolar Kusanagi e diz que poder mágico não é tudo. Mizuha, porém, não acredita no que vê. Ela lembra de ver nosso garoto derrotar o soldado demônio sozinho e sabe que ele usa dois atributos, fogo e nulo, ao mesmo tempo. Ela se pergunta que truque ele está usando, pois nunca ouviu falar de magos escondendo seu poder mágico ao ajustá-lo. O protagonista se sente aliviado e feliz com o resultado. Ele manipulou a magia para mudar os resultados, mas isso está cobrando um preço do corpo dele. Ele se sente confiante e acha que enfim pegou o jeito. Ao sair da sala, nosso garoto encontra Mizuha e descobre que ela estava na sala de avaliação por curiosidade. Ela diz a ele que veio só por curiosidade. De repente, Ruka para os dois no corredor da escola. Kusanagi pergunta quem são os dois, e ela se apresenta e apresenta Katsuragi. Ele reconhece o sobrenome dela e pergunta se ela quer alguma coisa dele. Ela diz que não tem nenhum interesse nele, e caminha até sua irmãzinha. Mizuha fica preocupada, e Ruka, decepcionada, descobre que sua irmã não conseguiu nem vencer alguns delinquentes. Ela também descobre que Mizuha foi salva por alguém com 100 de poder mágico, e pergunta se isso é verdade. Mizuha confirma, deixando a irmã furiosa. Ela manda Mizuha abandonar a academia. Mizuha não entende por que ela diz isso sem motivo. Ruka lembra que Mizuha nunca venceu nenhuma luta entre elas. Seja em resultados acadêmicos, esportes ou artes mágicas, ela perde todas as vezes. Ruka não acredita que Mizuha seja boa o bastante para se tornar uma maga. Ela acha que basta Mizuha sair da academia e, em vez disso, entrar em uma escola comum. Mizuha começa a chorar, mas não diz nada. A irmã confirma se ela entendeu tudo, e Mizuha responde ansiosa que sim. Kusanagi, enfim, intervém e chama Ruka de arrogante. Ela pede que ele repita com uma expressão fria. Ele aponta que ela tem falado bobagem sem parar, sem nem se importar em ouvir o que a irmã mais nova tem a dizer. Para ele, está claro que ela está cheia de arrogância. Ela deixa claro que é uma conversa entre dois da família, então ele não tem direito de se meter. Ele se surpreende ao ouvir ela chamar isso de conversa quando tudo o que ele ouve é ela mandando na irmãzinha, sem dar chance dela falar.
Ela fica irritada, mas o nosso garoto continua, achando que nem ela tem o direito de fazer alguém desistir do seu jeito de viver. Ele a confronta e diz que ela é horrível por obrigar a irmã mais nova a desistir do que quer ser. Ruka diz, confiante, que a irmã incompetente não tem talento para ser maga, já que nem consegue vencê-la. Mizuha chora e concorda com a irmã mais velha. Ela não acredita em si e acha que mentiu para si mesma esse tempo todo. Tentou se convencer de que era um gênio, com talento para virar maga, mas não conseguiu derrotar a irmã mais velha nenhuma vez. Kusanagi diz com confiança que pode vencer a Ruka. Ele começa a sorrir, confundindo todo mundo. Ruka pergunta se ele está desafiando ela, e ele pede um tempo, pois agora é impossível a Mizuha vencer. Ruka dá a eles 2 semanas, sugerindo um duelo mágico 2 contra 2. Ele se surpreende, mas aceita, chamando aquilo de absurdo. Com um sorriso, ele pergunta a Mizuha se ela topa, e ela se acalma e para de chorar. Mizuha fica determinada e aceita o desafio. Assim que isso é decidido, Kusanagi pede que, se ele vencer, eles nunca mais falem disso. Ruka aposta que a irmã dela vai ter que deixar a academia se ela e Katsuragi vencerem a luta. Ela os adverte e deixa claro que não vai pegar leve, então eles precisam se preparar bem e encarar a verdade. Depois de um tempo, Mizuha e Kusanagi vão ao terraço. Ela pede ajuda e espera que ele a ensine mais sobre magia para melhorar rápido. Ele enfim entende por que foi chamado ao terraço. Ele pergunta se ela tem mesmo certeza de que quer aprender magia com alguém tão lixo quanto ele, já que o poder mágico dele é de apenas 100. Ela não cai no papo dele e já sabe que ele esconde a força de verdade. Ela acha que ele é bem mais forte que ela. Ele percebe que desta vez ela não vai recuar. Ela acha que ele sabe como ficar mais forte, e por isso desafiou a irmã dela para uma luta. Ele sabe que Ruka é o tipo de pessoa que tenta controlar tudo. É da natureza dela, por isso ele a provocou para ela lutar com ele, mas ele não tem como dizer isso para Mizuha. Ela se curva e começa a implorar pela ajuda dele. Ele cede e concorda em ajudá-la a ficar mais forte. Ela pergunta de novo para confirmar. Ele avisa antes, deixando claro que ela precisa seguir todas as instruções e que, quando o treino começar, não tem volta. Ela aceita na hora todas as condições. Kusanagi acha difícil recusar, já que ela está implorando tanto por isso. Como ele já precisa se preparar para algumas coisas depois de ver a quantidade de monstros em Shibuya, treinar uma maga pode ser uma ideia promissora. Ele decide começar o treinamento dela hoje e pensa em encontrar um lugar para praticar. Mizuha começa a corar e o convida para a casa dela com uma expressão tímida. Depois de um tempo, eles chegam à casa dela. Ele se espanta ao ver a casa grande, mas ela acha isso normal, já que seu pai é um mago nobre. Mizuha de repente lembra que é a primeira vez que convida um garoto para ir à casa dela. Ela se pergunta se ele achou estranho o convite dela, embora não esteja escondendo nenhuma intenção suja. Kusanagi sugere que eles deveriam começar, mas percebe que ela está divagando, então a chama e a trata por Yuika. A garota se envergonha ao ouvir seu primeiro nome, mas ele diz que só quer evitar confusão, já que a irmã dela também se chama Mizuha. Ela fica um pouco decepcionada com a resposta dele. Ele pergunta se ela tem outro nome que ele possa usar, mas ela aceita Yuika, então ele começa o treinamento e pede que ela cuide dele. A primeira pergunta que ele faz é sobre o poder mágico dela. Ela acha fácil e diz que é a energia necessária para fazer magia, presente no corpo de todas as pessoas. Em seguida, ele pergunta sobre encantamentos. Yuika responde confiante que é como um programa que transforma a magia em ataque automaticamente. Ele pergunta se há algum jeito de aumentar o poder mágico, mas ela diz que não e acredita que isso é definido antes do nascimento e para de crescer após certa idade. Yuika sorri confiante, orgulhosa por ter respondido tudo certo. Ele diz que todas as respostas dela estão erradas. Com uma expressão decepcionada, ela fica com os olhos marejados e pergunta se ele está chamando ela de idiota. O protagonista se sente muito mal e se pergunta o quanto os magos atuais são tolos. Ele se espanta ao ver uma mudança tão grande em só 50 anos. Ele começa a explicar que o poder mágico não está apenas no corpo dela, mas também existe na natureza e ao redor deles. Encantamentos ou feitiços são só formas de dar o suporte adequado ao uso da magia. Também dá para aumentar o poder mágico de propósito. Ela acha difícil acreditar nele e chama tudo de mentira, pois isso vai contra as ideias da academia. Se isso fosse verdade, derrubaria na academia de arte mágica. Ele não se importa se ela acredita nele ou não. Ele quer ensiná-la essas 3 coisas durante o treinamento. Ele manda que ela se sente e avisa que vai canalizar o poder mágico dele para o corpo dela, então ela precisa avisá-lo assim que começar a senti-lo. Ela se surpreende ao saber que dá para perceber o poder mágico. Ele deixa claro que ela não vai ficar mais forte se for impossível senti-lo. Ele manda que ela feche os olhos e começa a tocá-la. Ele libera seu poder mágico, mas percebe que ela ainda não consegue senti-lo. Ele solta ainda mais poder e se pergunta como ela não sente magia desse nível. Por fim, Yuika sente algo.
Ela sente as costas esquentarem. Ele explica que isso se chama percepção de poder mágico. Ela enfim entende o que ele tentava dizer antes. Ele manda que ela sempre se lembre dessa sensação, pois é importante senti-la primeiro para conseguir detectar o poder mágico. Ele explica que isso também existe na natureza, então ela precisa achá-lo como primeiro objetivo e se acostumar a sentir o poder mágico. Ela sorri confiante e garante que vai dominá-lo logo, já que é a nobre filha da família Mizuha. Nosso garoto duvida que ela cumpra a promessa, já que ela nem sentiu quando ele despejou tanta energia mágica nas costas dela. Ele aceita que talvez ela não seja adequada para virar uma maga. Capítulo 3.1. Uma semana se passa e Yuika começa a chorar e diz ao nosso garoto que ainda não é capaz de sentir magia. Ela o decepciona bastante. Ele se surpreende que nem uma semana tenha bastado para ela aprender algo tão simples, mesmo com tanta prática. Ele supõe que ela só é bem lenta para entender o conceito. Como eles mal têm tempo a perder, ele decide despejar um pouco de magia nela novamente. Ele toca as costas dela e, ao começar a liberar sua magia, instrui Yuika a abrir os olhos. Ela os abre com hesitação, mas se surpreende ao finalmente conseguir ver a aura mágica ao redor do próprio corpo. Ela começa a sorrir, pois finalmente consegue entender o que é poder mágico. Yuika fica maravilhada com sua nova habilidade. Como agora finalmente é capaz de ver o poder mágico, ela pensa em medir o nível de poder de Kusanagi. Por algum motivo, ela quase não consegue sentir nada vindo dele, o que a deixa confusa. Ele a elogia por todo o esforço dela, mas ela diz que é natural, já que é um gênio. Agora que ela finalmente consegue usar a percepção mágica, ele diz que, em seguida, vão ajustar o poder mágico dela. Ele explica todo o processo de usar a quantidade certa de poder mágico em qualquer feitiço. Ela só precisa focar na eficiência e esquecer o resto. Também precisa usar todo o poder mágico até o limite, para que a quantidade de magia que ela consegue usar aumente assim que se recuperar direito. Ele acredita que ela consegue seguir facilmente todas as instruções dele, agora que sente a magia com clareza. Ele sabe que o que tenta ensiná-la é bem diferente dos fundamentos da Academia de Magia, mas não se importa se ela acredita nas palavras dele. Yuka diz que acredita nele e sorri, afirmando que não duvida mais. Ele fica feliz ao ver que ela mudou de ideia e decide começar a próxima etapa do treinamento. O protagonista pede que ela recue um pouco e se prepare, pois eles vão lutar um contra o outro. Ela confirma que não se importa, já que está ansiosa para ver seus poderes de verdade. Yuika usa o primeiro nível de feitiçaria da água e lança vários ataques de água, mas nosso garoto bloqueia todos sem esforço, surpreendendo a garota. Ela não entende como ele os bloqueou. Ele usou a barreira mágica de primeiro nível usando magia sem atributo. Ele deixa isso claro. Se ela nem consegue quebrar uma barreira tão fraca, não há esperança de vencer a irmã. Ela se desespera e começa a disparar projéteis de gelo. Ele explica que ela deve seguir se movendo mesmo enquanto ataca, porque parar com certeza vai fazê-la perder se enfrentar um mago competente. Ela fica frustrada e lança mais ataques, mas finalmente se cansa e desiste. Ele explica que é errado usar tanto poder mágico sem eficiência. Se ela conseguir ajustar o poder mágico por trás de um feitiço, então finalmente poderá lançar ataques sem encantamentos. Kusanagi pede que ela observe bem e mostra como está usando magia. Ele lança 2 explosões de fogo contra um boneco e também mostra como usa magia. Ela entende que o poder mágico por trás dos ataques dela é menor que o dele. Ele a corrige e explica que ela nem precisa de encantamentos para usar magia se aprender a ajustar seu poder mágico. Ela entende que não há motivo para recitar ao executar um feitiço. Ele confirma e explica que o primeiro passo dela é aprender, de algum jeito, a encurtar seus encantamentos. Quando ela aprender a ajustar a magia, não vai haver motivo para usar encantamentos. Ele acha que será útil se ela conseguir encurtar seus encantamentos, assim não vai desperdiçar esforço nem poder mágico com eles. Assim, sua magia com certeza ficará mais forte. Ele ordena que ela se levante e lute com ele novamente. Ela acha que é cedo demais, mas ele diz que caso contrário não faz sentido e, com uma expressão fria, ordena que ela treine como se sua vida dependesse disso. Ela se apavora ao ouvir isso e cai no chão. Ele pergunta se ela está bem e deixa claro que de agora em diante vão fazer isso todo dia. Ele percebe que ela nem está ouvindo ele. À noite, nosso garoto entra em Harajuku. Recentemente ele também sentiu alguns monstros nessa área e veio conferir. Mesmo ele tentando eliminar todos os monstros o tempo todo, por algum motivo os números continuam os mesmos. De repente, ele vê alguém sendo atacado por uma besta mágica. Ele não perde tempo e corre até a criança. Chega a tempo e derrota o monstro na hora, sem esforço. O garoto pergunta à garotinha se ela está bem. Em vez de agradecer, ela começa a tirar fotos dele. Ele sai rápido do local e se pergunta por que ela nem mostrou gratidão e começou a tirar fotos. Ele acha que tem algo errado com as pessoas de hoje, então decide cobrir bem o rosto na próxima vez e sai dali.
No dia seguinte, o protagonista volta a treinar com a Yuika. Ela cai rápido e fica cansada. Os dias até o duelo deles estão chegando. Ele acha que o progresso dela até aqui é bom, mas ela ainda não chega nem perto da Ruka em quase tudo. Não tem chance de ela ter sucesso se mantiver esse ritmo até o duelo. Ele a acalma e diz que tudo bem se ela quiser desistir agora. Ela se levanta e diz que foi comparada à irmã a vida toda. Ela foi forçada a desistir várias vezes, já que sempre falha em derrotá-la. Mas ela está decidida a continuar no artesanato mágico e nunca desistir. Ele deixa claro que ela não vai ter sucesso assim, mas ela pede que ele seja mais rigoroso. Ele concorda e decide não se conter. Ela fica feliz com isso e se prepara para lutar. Os dois seguem treinando juntos. Ele ensina muita coisa à garota. Quando o sol está prestes a se pôr, Yuika desmaia depois do treino intenso e Kusanagi a carrega de volta. Após alguns dias treinando juntos, ele diz a Yuika que ela está pronta para lutar com a irmã. Ela cai no chão, aliviada. Kusanagi a elogia pelo esforço e trabalho duro. Ela sorri ao ouvir as palavras dele. No dia do desafio, nosso garoto pergunta se ela está pronta para lutar contra eles. Ela diz que sim. Quando estão prestes a entrar na academia, os dois notam uma grande multidão. Alguns repórteres os cercam e confirmam se estão mesmo vendo Mizuha Yuika, da família nobre. Eles pedem algumas palavras sobre o duelo de magia e perguntam se ela vai mesmo lutar contra a própria irmã. Kusanagi fica confuso. Ela explica que a família dela é grande e que, como vai lutar com a irmã, é normal a imprensa agir assim. Ele se surpreende ao ver que as pessoas ligam tanto para dois estudantes brigando. Ele imagina que isso seja porque a família Mizuha é muito importante. Todos chegam ao campo de treinamento cercado por um grande público. Ele acha meio exagerado, mas ela explica que é raro alunos duelarem, então é mais um evento do que um desafio. Ele fica um pouco surpreso ao saber disso tudo. Os dois são chamados ao palco. Yuika se prepara, mas de repente seu corpo começa a tremer. Ele a acalma e diz para ela só se concentrar em dar o seu melhor. Ela se acalma e sorri. Yuika fica firme e vai até o palco sem hesitar. Ele chama nosso garoto de misterioso e admite que as palavras dele realmente tocam o coração dela. Yuika e Ruka finalmente ficam cara a cara. Ruka se surpreende ao ver que sua irmãzinha não fugiu correndo. Yuika confirma com confiança. Ruka a chama de insolente por achar que pode derrotar alguém como a irmã mais velha, mas Yuika deixa claro que vai conseguir. Ruka decide dar a ela uma chance e acha que ela mudou muito nas últimas 2 semanas. Yuika sabe que sua irmã mais velha é forte. Ela percebe que a diferença entre o poder mágico delas é muito grande, mas acredita em si mesma e sabe que vai vencer. O início do duelo é anunciado, e ambas recebem permissão para começar. Yuika não perde tempo e faz surgir seu círculo mágico. Ela tenta reduzir o tempo de conjuração. Ruka começa a atacar. Kusanagi observa a luta e entende que se mover enquanto lança feitiços é o básico em batalha. Ele supõe que Ruka saiba ao menos o básico de um duelo entre duas magas. Em comparação com ela, Yuika ficou tão nervosa que acabou esquecendo completamente o básico e não se moveu durante a batalha. Ela não tem mais a vantagem, mesmo que reduza o tempo de entoação. Ruka e Yuika se atacam com magia de água de primeiro nível. Yuika aguenta firme o ataque da irmã mais velha. Surpresa com suas próprias habilidades, ela acredita que ficou mais forte. Ruka admite que ela ficou mais forte em só 2 semanas. Yuika fica feliz ao ouvir o elogio da irmã mais velha. Ruka põe ela no lugar e manda parar de rir, dizendo que foi só uma comparação. Ela não está sendo elogiada. Ruka aumenta o nível da magia e lança um ataque mais forte. Ela usa a rajada de água de 2º nível. Yuka não aguenta. Ela é derrubada e cai ao lado do protagonista. Ele olha para ela e sabe que agora ela é boa em encantamento, o que aumentou suas chances de vencer. Mas a irmã mais velha dela é forte demais. Ruka o chama de cruel por não ajudá-la a se levantar, mesmo que antes ele a protegesse. Ele diz que não precisa ajudá-la. Ruka não entende o que ele quer dizer. De repente, Yuika realmente se levanta e choca a irmã. Ruka não entende como ela ainda consegue ficar de pé, mesmo após levar um blitz de nível 2. Yuika deixa claro que vai vencer esta partida. A Yuika não tem nada mais na vida além de artesanato mágico. Mesmo que ela perca tudo, a magia artesanal é algo de que ela nunca vai abrir mão. Yuika ataca de novo. Ruka começa a atacar também. Ela faz o máximo para enfrentar a irmã mais velha, decidida a não desistir, mas cai após usar demais seu poder mágico. O apresentador diz a todos que Yuika esgotou seu poder mágico, então Ruka vence esta disputa. Yuika tenta se levantar para vencer, mas não consegue. Kusanagi chama isso de uma batalha de magia baseada em ajuste mágico. Ele acredita que sua amiga perdeu na quantidade de poder mágico. Ruka pergunta se ele entende agora. Ela chama a irmãzinha de sem talento e diz que o nosso garoto provavelmente pensou isso também. Ele confirma que ela é totalmente sem talento e bem desajeitada.
Ela progrediu tão devagar e não consegue atuar direito sempre que entra numa luta de verdade. Ele diz a Ruka que ela é uma verdadeira trabalhadora e que treinou com persistência todos os dias, como uma idiota. Ruka ainda está decepcionada com os resultados, mas ele diz que ama pessoas esforçadas que não desistem, como Yuika. A garota começa a soluçar ao ouvir as palavras dele. Ele diz a todos que Yuika é sua discípula e que não gosta quando alguém fala mal dela tão levianamente. Yuika começa a chorar incontrolavelmente. Ruka o chama de arrogante e se pergunta por que ele fala tanto para alguém com 100 de poder mágico. Ele deixa claro para ela que vai derrotá-la com seus 100 de poder mágico. Ela acha que ele só fala bobagens, mas decide concordar. Ruka diz que o oponente dele é outra pessoa e Katsuragi aparece, animado por ser a vez dele. Ruka o aconselha a acabar logo com isso e ele garante que não precisa repetir. Katsuragi leva Yuika para fora e diz para ela descansar, pedindo que observe bem a batalha para aprender alguma coisa. Ela entende as palavras dele e de repente percebe que a dor no corpo sumiu e que não há ferimentos nos braços. Ao subir no palco, nosso garoto admite que não consegue vencer com só 100 de poder mágico, embora antes tivesse dito o contrário. Ele sabe que vai precisar de foco total para vencer. O protagonista mantém o poder mágico em 100, usando um ataque sem atributo e sem encantamentos. Desta vez, ele não vai erguer uma barreira mágica, então sabe que pode morrer se levar um golpe direto. Ele se empolga, dizendo que a situação é emocionante. Katsuragi se prepara, pedindo desculpas por não estar planejando pegar leve. Nosso garoto deixa claro que quem precisa pegar leve é ele. O público torce por Katsuragi, esperando que ele pegue leve, ou o desafiante pode se ferir muito. O cara ignora o que dizem e ativa seu poder mágico de 8.000. O nosso garoto percebe isso e sabe que não é grande coisa, mas como hoje ele está usando só 100 de poder mágico, há uma boa chance de ele realmente ser morto. A segunda luta começa. Eles se encaram. Katsuragi espera que o garoto não guarde rancor quando tudo acabar, enquanto invoca seus círculos mágicos. Com o ataque que está prestes a desferir, ele acha que pode testar se Kusanagi realmente derrotou aqueles delinquentes. Ele desafia Kusanagi a aguentar seu ataque no máximo, mas, bem quando vai lançá-lo, algo o acerta na testa. O protagonista fica decepcionado, chamando o cara de lerdo. O público fica chocado ao ver a luta terminar tão rápido. O locutor anuncia que o competidor Kusanagi venceu a luta. Ruka se surpreende ao ver seu amigo nocauteado com apenas um golpe. Ela se lembra de que ele nem fez encantamentos e se pergunta que truque ele usou. Kusanagi espera que ela esteja feliz agora que a luta acabou rápido, como ela queria. Ela se irrita com o que ele diz. Yuika também se choca e mal acredita que ele derrotou o cara. Ruka admite que ele é forte, e ele responde que, na verdade, é mais forte que ela também. Ela o avisa para parar de falar bobagens. Ruka libera seu poder mágico de 10.000. Kusanagi vê isso com sua percepção mágica e percebe que ela é mais forte que o cara com quem ele lutou antes. O locutor diz ao público que algo inesperado está rolando, já que Kusanagi lutou de um jeito diferente, chamando muita atenção. A próxima partida vai decidir quem é o verdadeiro vencedor. A terceira luta começa. Kusanagi repete o truque, disparando balas mágicas na direção dela. Ela contra-ataca com magia de água. Nosso garoto só tem 100 de poder mágico, então não é o bastante para afetar Ruka, a menos que a bala acerte a testa dela. Ele percebe que ela já se adaptou, protegendo a testa e não correndo enquanto usa magia. Ruka insiste lançando ataques de água, mas mesmo depois de tudo isso, ela fica chocada ao ver o protagonista ainda de pé, imperturbável. Ela sabe que ele não está usando magia, mas se pergunta como ele consegue ficar ileso. O público também está confuso, perguntando como ele nem está molhado, mesmo tendo sido atingido várias vezes. Yuika ainda não entende direito a técnica que ele usa para se proteger, mas sabe que ele fez alguma coisa. Ruka ataca de novo, só que agora o garoto desvia da magia dela numa velocidade absurda. Ela finalmente descobre como ele ainda está de pé, mas fica sem palavras. Yuika percebe que um ataque mágico pode ser rebatido com outro ataque mágico e que, mesmo havendo uma enorme diferença de poder, ainda existe uma forma de evitar danos. Todo mundo sabe que essa é a única forma de não se machucar. Ruka arranja os dentes, frustrada, sabendo que suas técnicas de nível 2 têm velocidades e massas diferentes, deixando quase impossível alguém sair ileso delas. Ela se pergunta por que o protagonista está ali, sem medo, diante de feitiços tão fortes. Kusanagi sabe que ela deve estar pensando isso. Ele acha fácil desviar de ataques mágicos se você conseguir senti-los e detectá-los bem, mas isso exige coragem. Ruka fica séria e lança um feitiço de terceiro nível, o Azure Splash. O público se preocupa, sabendo que será um desastre se Kusanagi for atingido. Ruka está cansada, mas confia que Kusanagi não vai conseguir desviar desse ataque. Do nada, ela é atingida por uma bala mágica e cai no chão. Ela não entende como ele ainda está de pé.
Ela pergunta como ele desviou dos ataques dela. Ele explica que usou uma técnica de drenagem de magia que consome feitiçaria. Ele só caminhou pelo meio, usando Drain. Ruka fica sem palavras no início, depois ri, admitindo a derrota. O locutor anuncia que Kusanagi Minato venceu a partida. Yuika corre até o palco e pergunta se os dois estão bem. Nosso garoto garante que sim, sorrindo ao dizer que venceu. Ela sorri de volta, bem feliz. Ruka decide cumprir sua promessa e dá sua palavra, deixando que façam o que quiserem. Kusanagi fica feliz por ter acabado bem. Ele percebeu que os ferimentos da Yuika não eram tão graves. Imaginou que a Ruka devia estar se segurando na luta. Ruka fica envergonhada e tenta dar uma desculpa. Ele ressalta que Yuika ficou mais forte em só 2 semanas. Ele acha que Ruka percebeu isso também e que não há motivo para ela ser tão superprotetora como antes. Yuika fala com firmeza, garantindo aos dois que vai ficar mais forte para sua irmã não precisar mais se preocupar com ela. Ruka sorri, finalmente começando a acreditar em sua irmãzinha. Kusanagi se sente feliz ao ver as duas irmãs se dando bem, mas, de repente, ele sente uma enorme pressão e percebe que isso é uma magia anormal. O céu fica vermelho e o protagonista se pergunta se a calamidade voltou. Tadano e seu bando tentam achar algo na bolsa de Kusanagi. Eles perderam muita gente depois que ele mostrou seu poder no duelo. Seus capangas dizem que só há livros didáticos na bolsa. Tadano chama nosso garoto de esforçado e fica frustrado. Ele tem certeza de que Kusanagi esconde algo. Caso contrário, é impossível que um lixo como ele use feitiços tão fortes. Um capanga olha pela janela e se apavora. Tadano se pergunta se ele achou algo e se aproxima. Todos veem o céu vermelho e se perguntam o que está acontecendo na terra. Um deles acha que é a calamidade, mas Tadano não acredita que seja mesmo. No campo de treinamento, nosso garoto se preocupa ao olhar para o céu vermelho. Ele se pergunta por que sente de repente uma magia anormal tão forte. Ele acha que seja a calamidade. Todos ficam preocupados e o público começa a entrar em pânico. Todos se perguntam o que está acontecendo. Um deles não acredita que a calamidade esteja mesmo acontecendo aqui. Kusanagi fica com medo, pois não entende por que a calamidade acontece de repente. Ele se pergunta se isso tem ligação com o que sentiu em Shinjuku. Ele se lembra de que a primeira calamidade também aconteceu lá. Nosso garoto não sabe se é só coincidência ou se há algo por trás disso. Os portais se abrem e feras mágicas começam a sair em grande número. Os estudantes entram em pânico e começam a gritar, mas o professor manda que se acalmem e tenta levar todos para um lugar seguro. Kusanagi não perde tempo e dispara várias balas mágicas para eliminar os monstros. Ele usa magia para fazer um anúncio. Nosso garoto manda todos se acalmarem. Ele explica que monstros mais fracos vão surgir, já que é só o início da calamidade, então não precisam se preocupar. Ele garante que vai ficar tudo bem, desde que pensem e sigam suas instruções. Ele orienta a correrem até o ginásio e a se moverem só em grupos, já que é perigoso andar sozinho. Ele pede para a Ruka e os outros evacuarem também. O professor pergunta o que ele vai fazer. Nosso garoto explica que quer salvar quem ainda está no prédio da escola. O professor não acha seguro ele ir sozinho. Chama o garoto de imprudente e tenta impedi-lo. Katsuragi concorda em ir com o nosso protagonista para ele não ter que resolver tudo sozinho. O professor fica preocupado, mas lembra do que Kusanagi é capaz. Ele não tem escolha além de dar permissão a eles. O professor aconselha que não forcem e fiquem seguros. Katsuragi confia que não vai morrer, mas tenta confirmar isso com o nosso garoto. Kusanagi dá de ombros e avisa a Yuika que vai sair. Ela parece preocupada e pede para ele ter cuidado e ficar seguro. Katsuragi começa a correr e diz ao Júnior que vai na frente. Sua velocidade insana permite que ele percorra 100 metros em apenas 10 segundos. Ele pergunta ao protagonista se ele consegue acompanhar. Kusanagi faz seus círculos mágicos aparecerem e começa a avançar em uma velocidade insana, chocando o veterano. Ele deixa claro que vai na frente. Katsuragi admite que tem uma velocidade insana, mas só velocidade ainda é inútil. Ele decide observar o protagonista de perto para ver qual poder ele está escondendo. Quer salvar todos enquanto aprende mais sobre Kusanagi. Nosso garoto detecta 58 usuários de magia na escola usando a percepção. Ele suspeita que possa haver alguém sem poder mágico. Se isso for verdade, decide checar a escola toda e salvar esses alunos. Alguns alunos são atacados por bestas mágicas. Ele entra na sala pela janela a tempo e usa balas mágicas para derrotar todos os monstros sem muita dificuldade. As alunas ficam surpresas. Um monstro tenta se aproximar sorrateiramente do protagonista por trás, mas ele o mata com facilidade, sem se abalar. Katsuragi o alcança e pergunta se ele está bem. Kusanagi espera ajudar todos a evacuar sem problemas e vai embora. Katsuragi tenta detê-lo, pois é perigoso ir sozinho, mas falha. O protagonista é rápido demais para ele acompanhar. Katsuragi acha que só estava atrapalhando, mas admite que não é tão útil, então talvez seja verdade. Ele ainda não acredita que o garoto derrotou uma besta mágica sem esforço.
Katsuragi se pergunta quem ele é, afinal. Kusanagi corre pelos corredores da escola à procura de mais alunos. Embora seja capaz de matar todos os monstros de uma só vez com suas balas mágicas, ele precisa matá-los um por um, já que está dentro de uma escola e há a chance de acabar machucando um aluno no processo. Ele não tem escolha, a não ser caçar os monstros sozinho e atacá-los com magia fraca, para não machucar os estudantes no processo. Ele entra numa sala de aula e derrota mais bestas mágicas para salvar os estudantes, que lutam para sobreviver. Depois que termina de derrotar todos, os alunos mostram gratidão. Ele sabe que não tem tempo de ajudar pessoalmente todos a evacuarem e corre rumo ao ginásio, um a um. Em outro lugar, Katsuragi salva alguns alunos e garante a eles que cuidará do monstro enquanto eles evacuam. Um dos alunos aponta para o céu por algum motivo. Ele pergunta o que houve e de repente vê alguns alunos descendo devagar numa bolha. Ele se pergunta o que o protagonista quer fazer e questiona quem ele é. Nosso garoto mandou os estudantes até o Katsuragi em bolhas mágicas, porque acha que ele é bom em cuidar dos outros, então está tudo certo. De repente, ele sente algo. Uma aluna começa a tremer de medo ao ser encurralada por um monstro enorme. Ela chora e grita o mais alto que consegue para pedir ajuda. Uma grande bala mágica destrói a besta na hora. Ela lembra que é o mesmo que viu antes quando foi salva da última vez. Kusanagi aparece e pergunta se ela está machucada. Ela percebe que foi ele quem a salvou 2 vezes. Kusanagi confirma que ela tem razão, então ela pergunta se ele também fez o que aconteceu na aula prática. A garota acha que é a 2ª vez que ele a salva. Nosso rapaz confirma que o que ela diz realmente aconteceu. A garota chora de alívio, pois enfim tem a chance de mostrar sua gratidão. Ela agradece por ele ter salvado a vida dela 2 vezes. Ele não liga e acha que não foi nada demais. Ela fica sem palavras. Katsuragi finalmente alcança, mas está totalmente sem fôlego. Ele pergunta quem precisa salvar agora. Kusanagi manda a garota seguir e ficar com o rapaz, pois ele vai embora. Ela tenta impedi-lo, mas ele ignora o que ela diz e vai embora. Ela fica um pouco preocupada, enquanto Katsuragi se pergunta o que ele está olhando. Nosso garoto sabe que ainda há muita gente dentro do prédio para salvar, então não tem tempo de esperar a polícia chegar. Ele sabe que precisa se apressar e salvar todos o quanto antes. No gabinete do primeiro-ministro, ele descobre que a Academia de Magia Kamui está sob ataque da calamidade. Os homens dele não entendem por que isso voltou a acontecer. Todos sabem que a última calamidade foi há 50 anos e desde então, nada ruim aconteceu. Eles pedem ao primeiro-ministro que faça logo um plano, supondo que o país possa estar amaldiçoado. Ele diz que a divisão de contramedidas contra bestas e o departamento de polícia com os nobres mágicos já estão sendo contatados. A GSDF também já iniciou os preparativos para a calamidade. Os homens dele o lembram que ele só tem as forças de autodefesa, especializadas em controlar desastres. Eles não têm nenhum mago de verdade capaz de enfrentar os monstros de igual para igual. Ele deixa claro que já sabe disso. Isso é de se esperar, já que as pessoas têm vivido uma vida fácil e pacífica sem enfrentar calamidades há algum tempo. Eles usaram quase todo o orçamento militar na defesa nacional focada em assuntos internacionais. Então, eles não têm escolha a não ser deixar todas as feras e demônios para a polícia e os magos nobres. Ele fica frustrado ao saber que o mesmo desastre de 50 anos atrás está acontecendo de novo, mas desta vez, eles nem têm Ichikami Minato do lado deles. Em outro lugar, enquanto dirigia, a garota pergunta ao superior se a calamidade está mesmo voltando. Ele confirma e acha que é, sim, a calamidade. Ela se preocupa e fica ansiosa. Apesar de estarem seguros nos últimos 50 anos, ela se choca ao descobrir que a paz era só temporária. O rapaz diz para ela não se preocupar, afinal esse é o trabalho deles desde o início. Ele é Shidou Shugou do Departamento de Polícia Metropolitana. A garota também decide dar o seu melhor. Ela é a Sargento Sanada Karin do Departamento de Polícia. Os repórteres chegam à Academia de Magia de helicóptero. Um deles cobre tudo e informa ao público que a calamidade acontece na Academia de Magia. Ele informa todos sobre a situação e relata que monstros estão jorrando sem parar, e o céu também ficou completamente vermelho. Uma repórter revela que bestas mágicas surgiram do nada, e por isso todos os alunos agora estão abrigados com segurança no ginásio. O professor orienta os alunos e acha que não é tão difícil se proteger, pois eles enfrentam só bestas mágicas. Eles devem conseguir derrotar os monstros com um bom trabalho em equipe. O mundo assiste às notícias. Algumas crianças também vêm e, de repente, lembram que a academia fica perto de onde moram. Os dois resolvem fugir o mais rápido possível. Lá fora, as pessoas entram em pânico e correm para salvar a vida. 2 homens observam tudo de longe e percebem que a situação está ficando terrível. O público que assiste aos canais de notícias se preocupa. Nosso garoto nota vários monstros surgindo. Ele lembra que a segunda etapa vai começar em breve e monstros mais fortes vão começar a surgir. À medida que avançam pelas etapas, as coisas vão ficar ainda mais difíceis.
Não adianta derrotá-los, pois as bestas continuarão surgindo sem parar. Enquanto ele não derrotar o monstro-chefe, as bestas mágicas continuarão aparecendo. Ele sabe que o chefe só vai se revelar no estágio final, então precisa manter a calma até lá. Ele começa a se irritar, mas continua salvando pessoas. Ele resgata 20 e usa novamente suas bolhas mágicas para fazê-las flutuar até um lugar seguro. Ele tem dificuldade em encontrar os estudantes, pois eles se espalharam por toda a parte. Ele decide avançar para a próxima fase. Em uma sala de aula qualquer, Todano lança sua magia de fogo sem parar, mas desiste ao ver que os ataques não surtem efeito e que ele ficou sem poder mágico. Enquanto o soldado demônio fica diante deles, o bando todo começa a soluçar e se pergunta como tiveram azar 2 vezes. Os capangas de Tadano lembram a ele que já tinham avisado sobre isso antes. O valentão fica frustrado ao lembrar que nosso garoto derrota um monstro com um golpe só. Ele não entende por que não consegue fazer o mesmo. O protagonista aparece e diz que é porque ele é um lixo fraco. Tadano abre os olhos e vê um ataque mágico matando sem esforço o soldado demônio. Ele fica confuso, mas vê Kusanagi entrar na sala de aula. Nosso garoto começa a sair. Tadano admite, irritado, que aconteceu de novo. Ele foi salvo por Kusanagi pela 2ª vez. Ele pede que o garoto pare e questiona por que foi salvo de novo, mesmo sendo extremamente irritante e sempre agindo como um lixo. O protagonista diz que não há nenhum motivo real por trás disso. Ele apenas decidiu salvá-lo porque tem o poder de fazer isso. Tadano fica confuso ao ouvir as palavras dele. O valentão se sente inferior e tenta insultar o protagonista. Ele chama o cara de covarde que nem consegue usar magia direito. Tadano não entende como ele ficou tão forte do nada. Kusanagi revela seu segredo e diz que o verdadeiro Kusanagi morreu em um acidente de carro. Ele renasceu. Todano não encontra lógica nisso e questiona como alguém pode ficar ainda mais forte à beira da morte. Ele esperava ser um grande mago, mas perdeu para um lixo como Kusanagi. O nosso garoto o chama de lixo fraco, já que pessoas fortes não oprimem os fracos, e até mesmo os fracos não oprimem pessoas que são mais fracas do que eles. Ele expõe as falhas do Todano e diz que ele é só um lixo, preso a um senso de superioridade que o iludiu, fazendo-o achar que é alguma coisa. Kusanagi deixa claro pro cara que um lixo fraco como ele nem consegue imaginar enfrentar nosso garoto numa luta agora e vencer. Todano finalmente aceita e se ajoelha. Ele admite que tentava fugir da realidade de que seus poderes pouco cresceram desde o ensino fundamental. Ele tentou descontar toda a sua frustração nas pessoas mais fracas do que ele, mas no fim, foi salvo por alguém como Kusanagi, que deveria ser um fracote lixo. Ele não aceitava a verdade. Ele admite aos capangas que todos foram salvos por Kusanagi, e o valentão começa a chorar sem parar. Enquanto isso, o protagonista derrota os monstros na sala de aula. Um soldado demônio entra no prédio para matá-lo. Ele atira uma bala mágica, mas o monstro forte desvia fácil. Então o garoto não tem escolha a não ser liberar sua magia de fogo. Ele o derrota sem esforço, mas percebe que o número de soldados demônios cresce rápido, então é possível que o chefe apareça em breve. Ele garante aos alunos aterrorizados que não precisam se preocupar, pois ele já cuidou de tudo. Em outro lugar, Katsuragi fica furioso e pergunta por que nosso garoto está jogando tanto trabalho nas costas dele. Ele usa magia de fogo para derrotar algumas bestas mágicas enquanto protege os estudantes. Ele diz à aluna para parar de se preocupar e segui-lo, pois vai proteger todos com tudo o que tem. Os alunos se acalmam ao ouvir isso e começam a torcer por ele. Ele encara o exército de feras e se pergunta como vai proteger os alunos de tudo isso. Kusanagi surge do nada e oferece ajuda. Katsuragi pede para ele não surgir assim de novo, pois assustou o sujeito. Nosso garoto diz para eles saírem assim que ele acabar com os monstros, mas Katsuragi está preocupado. Ele acha que derrotar um exército de monstros tão grande é quase impossível, então é melhor só mudarem a rota. O protagonista usa sua magia sem atributo e elimina todos os monstros, incluindo os soldados demônios, instantaneamente, com quase nenhum esforço. Todos ficam sem palavras, mas ele lembra Katsuragi de conduzir os alunos para fora dessa confusão e seguir em frente. Katsuragi entende e manda todos seguirem ele. Os alunos observam as balas mágicas enquanto fogem. Katsuragi sorri, ansioso, ao perceber o quão forte o protagonista realmente é. Assim que todos saem, nosso garoto decide entrar na escola de novo e procurar mais alunos em perigo. Em outro lugar, a professora incentiva os alunos a seguir em frente e não desistir para continuarem repelindo os monstros. Yuika começa a se cansar, mas Ruka aparece por trás e a aconselha a entrar e descansar, já que será um peso se não conseguir lutar. Yuika diz que vai seguir lutando com determinação, pois não há tempo para descansar. Katsuragi enfim chega ao ginásio com os alunos resgatados. O professor o elogia e ordena que ele conduza todos para dentro. Katsuragi pergunta sobre a situação. Ruka diz, desapontada, que eles mal conseguem se manter.
Yuika pergunta preocupada sobre Kusanagi, mas o cara garante que o nosso garoto ainda está vivo e bem. Ela fica aliviada e começa a sorrir. Katsuragi admite que Kusanagi é incrível e tem muita força. Ele acredita que talvez consigam superar a calamidade com ele ao lado. Yuika concorda, pois também acha o mesmo. De repente, o chão começa a tremer. Todos os alunos ficam apavorados e o professor logo manda todos evacuarem. Um enorme exército de monstros fortes surge da fumaça. Katsuragi também nota soldados demônios entre eles. Ele admite que não há como fazerem algo, pois o exército de bestas é grande demais, então precisam fugir rápido. Os monstros fortes do segundo estágio começam a perseguir os estudantes. Yuika tenta correr para um lugar seguro, mas quase é devorada por uma besta mágica. Alguém mata o monstro e salva Yuika. É a polícia. Shidou manda seus homens exterminarem as feras, e a polícia faz o possível para proteger os civis. Os estudantes suspiram aliviados ao ver a polícia, acreditando que enfim estão seguros. Shidou garante que não precisam mais se preocupar, pois a polícia chegou. Ele manda que sigam as instruções e evacuem a escola com cuidado, mas Yuika dá um passo à frente e diz que os alunos também estão prontos para lutar. Shidou repete o que disse, mas Yuika explica que eles não são civis. Ruka se junta a ela e diz que são magos. Shidou entende e pede reforços. Ele manda atacarem pela retaguarda. Ele admite que tem pouca gente, então precisam mesmo da ajuda dos magos. Ele está frustrado, querendo que a polícia não fosse tão inútil. Sanada usa sua magia de cura para ajudar os estudantes feridos. O protagonista nota que a polícia enfim chegou e decide deixar tudo com eles. Ele se surpreende ao ver a polícia chegar antes das tropas de autodefesa. É loucura pensar que o país não tem plano ou precaução para um desastre em nível nacional. Ele acha que isso é uma boa lição para quem toma a paz como garantida, mas decide seguir em frente para ajudar a salvar os estudantes que restam. O repórter anuncia que a polícia chegou, mas os monstros estão se multiplicando mais rápido do que nunca. Ela se pergunta se a polícia dá conta da calamidade e espera que os nobres magos apareçam para resolver tudo. Alguns estudantes, vendo as notícias, ficam empolgados só de pensar em ver os nobres em ação. Um casal de idosos lembra que pagou todos os impostos, então os nobres magos devem cuidar disso. O repórter espera que eles cheguem logo. Dentro de uma mansão, um nobre diz ao seu mordomo para ignorar a calamidade. Ele é Fuka Jin, chefe da família Fuka, um nobre mago. O mordomo pergunta de novo para confirmar, e Fuka insiste que é só uma calamidade menor. A polícia deve dar conta disso. O mordomo pergunta aonde Fuka vai, e o nobre mago decide ir dormir. O mordomo lhe deseja uma boa noite. De volta à escola, Shidou percebe que a situação está fugindo do controle. Ele pergunta a um dos seus homens se conseguem lidar com as bestas mágicas na entrada, mas a resposta é não, são bestas demais. Shidou vê as feras aumentando e se pergunta se vão salvar os civis a tempo. As tropas de autodefesa deviam cobrir a retaguarda, mas ainda não chegaram. Não tem escolha, é preciso contatar os nobres magos, mas é estranho. Ele não consegue falar com eles. Eles deviam cuidar disso, mas são inúteis. Enquanto os estudantes ajudam a polícia a enfrentar os monstros, Shidou lembra de tudo que aprendeu sobre calamidades. Ele se pergunta se as pessoas de 50 anos atrás lidaram com isso igual. Ele torce para o chefe não aparecer. De repente, o número de monstros aumenta muito, e um enorme feixe de luz roxa cobre a área. Um capitão demônio aparece, deixando todo mundo em pânico. Shidou não consegue acreditar. É um capitão demônio, o chefe deles. Ruka lembra que o Capitão Demônio é uma fera rara que quase não aparece nesta era. Só magos nobres conseguem derrotá-lo. Yuika percebe que precisam de uma magia acima do nível 5 e entra em pânico, chorando porque não há ninguém capaz de lançar uma magia tão alta. O Capitão Demônio libera seu poder e invoca vários círculos mágicos. Yuika fica paralisada de terror. Ruka avança com toda a força para desviar o ataque, mas não é suficiente. Ela se joga na frente de Yuika como escudo. O ataque do Capitão Demônio a atinge com força, mas ela protege Yuika. A mais nova assiste horrorizada enquanto a irmã é ferida. Os estudantes fogem, e Yuika fica para trás, tentando desesperadamente salvar Ruka. Shidou e seus homens estão impotentes contra os monstros, clamando por ajuda. Katsuragi usa tudo o que tem, mas o Capitão Demônio não se mexe. A polícia admite que não consegue salvar ninguém e desiste, aceitando o destino. Yuika segue gritando por socorro, chamando o protagonista. Quando o Capitão Demônio se aproxima, alguém mostra irritação. Por fim, o protagonista chega, pedindo desculpas pelo atraso. Ele se sente mal por ter feito a garota esperar. Yuika fala com ele sobre a irmã, com o rosto preocupado, mas ele a tranquiliza e diz que ela só desmaiou. Ele cura rápido os ferimentos dela e cerra os dentes, frustrado ao ver os estragos que os monstros fizeram. Ele garante à garota que não se preocupe, pois vai dar conta de toda aquela bagunça. Ela confia nele.
De repente, vários círculos mágicos surgem e todos os estudantes feridos começam a se curar. Yuika vê os ferimentos da irmã mais velha sumirem e se espanta quando os alunos feridos acordam. Sanada vê a magia curando as pessoas. Ela se espanta ao notar magia sagrada de terceiro nível e admite que nem ela consegue usá-la. Ela se pergunta quem está por trás disso. Sanada encontra seu veterano e pergunta se ele está bem. O rapaz diz que não se feriu, só ficou sem poder mágico. Ela pergunta o que está havendo. Shidou também não entende, mas acha que devem focar em proteger os civis. Sanada chora e tenta impedi-lo, dizendo que ele é imprudente. Mas ele está determinado a lutar, sabendo que se não o fizer, todos vão perder suas vidas. Sanada o detém novamente e diz que não há chance de vencerem, já que todos já estão mortos. Ela diz que a polícia já foi derrotada. Como as tropas de defesa e os nobres mágicos ainda não chegaram, ele tem que admitir que não há muito mais que possam fazer. Enquanto o Capitão Demônio avança, a repórter descobre que toda a polícia foi derrotada. Ela perde a esperança e acha que estão prestes a morrer. Os estudantes, vendo as notícias, chamam os nobres de inúteis e esperam não morrer. As pessoas assistem às notícias e descobrem que ninguém pode derrotar o Capitão Demônio. O protagonista se aproxima dele sozinho. Sanada percebe e se pergunta se ele quer morrer. Shidou tenta avisá-lo, mas o garoto ignora as palavras deles. Kusanagi está aqui para impedir o monstro de fazer o que quer. O Capitão Demônio mostra, de forma assustadora, seu desejo de matar e destruir. Todo mundo fica assustado, e alguns alunos quase se mijam nas calças. Shidou e Sanada não conseguem se mover por causa do medo e da pressão, mas o garoto permanece impassível. Ele dá um golpe e manda o monstro calar a boca. O Capitão Demônio começa a gritar de ódio, e todos os monstros o imitam quando ele invoca enormes círculos mágicos e passa a atacar o protagonista. Ele se lembra de ter dado tudo de si na última vez que enfrentou a calamidade. Nosso garoto sabe que todos ao redor vão morrer se fizer isso de novo, então decide se conter para não envolver ninguém. Os ataques dos monstros o atingem forte. Shidou acha que ele morreu, mas quando os ataques quase alcançam os estudantes, nosso garoto remove os escudos e dispara várias balas mágicas para afastar o exército de monstros. Shidou fica chocado e se pergunta quem ele é de verdade. A repórter descobre que um estudante enfrenta os monstros sozinho. Ela decide se aproximar, pois não dá para ver seu rosto. A câmera explode do nada. Yuika sorri, pois sabe que o protagonista fez o possível para não revelar sua identidade. Ela acha que agora ele pode dar tudo de si, sem distrações. Enquanto o garoto dispara balas mágicas sem parar, os estudantes enfim veem esperança e começam a torcer pela vitória dele. Algumas feras mágicas chegam por trás e quase atacam os estudantes, mas Shidou as mata e decide apoiar Kusanagi por trás, já que é a única coisa que eles podem fazer agora. Nosso garoto sorri ao ver a polícia em ação. Ele os elogia e admite que não são tão ruins quanto pensava. Ele segue atirando balas mágicas. O Capitão Demônio grita e invoca vários círculos mágicos. Ela se esforça ao máximo e invoca magia de 6º nível, surpreendendo Shidou. Ele acha que estão condenados, pois sua magia no nível dos nobres não deixa nenhuma esperança. O Capitão Demônio lança chamas dracônicas de 6º nível, e o local todo é tomado pelo fogo. Todos tentam se salvar, enquanto um enorme tornado de chamas devora tudo lentamente. Shidou tenta proteger sua parceira, Sanada, mas os estudantes ficam sem esperança, aceitando que estão prestes a morrer. Sanada pede ajuda a Deus, esperando que ao menos os alunos sobrevivam. Shidou duvida que qualquer aluno, por mais forte que seja, consiga derrotar o Capitão Demônio. Ele não acha que Kusanagi tenha chance. Yuika, porém, confia totalmente no protagonista. Ela acredita nele com todo o corpo, certa de que ele pode vencer. Enquanto o enorme ataque avança na direção dele, Kusanagi percebe que está lento. Ele percebe que é porque o Capitão Demônio está se forçando a usar magia de nível 6. Ele admite que não dá para enfrentá-la usando só magia de nível 2. Então, apesar do seu desejo de evitar chamar atenção, ele decide usar mais poder. Kusanagi invoca 4 círculos mágicos e começa a usar o atributo água. Yuika sorri e começa a torcer por ele. A água vira uma serpente gigantesca, e Shidou fica impressionado. Ele se pergunta se isso é magia de síntese. Os ataques de água e fogo colidem, e Kusanagi começa a dominar o Capitão Demônio. Mas o Capitão Demônio se recusa a recuar, forçando ainda mais, gritando seu desejo de matar e destruir a raça humana. A magia de fogo se intensifica, mas Kusanagi coloca mais poder e após alguma luta, o Capitão Demônio percebe que vai morrer. O monstro pergunta como foi derrotado por uma simples criança. Kusanagi responde com calma que é pela falta de treino do Capitão Demônio. Ele esperava uma luta melhor, mas se decepciona ao ver que ele era mais fraco do que o esperado. O céu enfim volta ao normal. Kusanagi sorri, aliviado com o fim da calamidade, já que derrotou o chefe final.
Os estudantes estão em choque, custando a acreditar que Kusanagi venceu o Capitão Demônio. Todos se erguem e comemoram. Até o repórter e o cinegrafista se juntam, enfim se sentindo seguros. Sanada consola uma aluna, garantindo que agora está tudo seguro, pois a calamidade terminou. Shido encara Kusanagi e diz que é impossível. Ele não entende como um estudante poderia parar a calamidade sozinho. Duvida que nem os nobres teriam derrotado o Capitão Demônio com magia de 6º nível e se pergunta quem Kusanagi realmente é. As pernas dele cedem pelo esforço. Kusanagi encontra Yuika e diz que acabou com tudo. Ela sorri e diz que sempre acreditou nele, agradecendo. Isso faz surgir um sorriso em seu rosto. De repente, os alunos o cercam, elogiando-o pelo que ele fez. Todos demonstram gratidão, mas Kusanagi, irritado, pede que se afastem. Ele se arrepende de ter se destacado assim, como na vida passada, e espera não ter que viver uma vida irritante daqui em diante. Yuika percebe o quanto ele parece irritado. O anúncio é feito. A calamidade na Academia de Magia Kamui foi interrompida. A academia se recusa a compartilhar detalhes sobre o garoto que derrotou o monstro-chefe sozinho. Não houve mortes, mas várias pessoas ficaram feridas. Os colegas de classe de Kusanagi mostram a notícia a ele. Ele se irrita, mas eles acham natural que ele apareça como o grande salvador. Kusanagi também é promovido à classe S, e seus antigos colegas ficam mal, percebendo que não podem mais falar com ele como antes. Algumas alunas perguntam qual é o segredo da força dele, achando que talvez ele tenha herdado o sangue de um grande mago nobre. Um aluno da classe S nota como Kusanagi parece irritado com tanta atenção. Ele duvida que um aluno tão forte exista mesmo. Os colegas de Kusanagi o defendem, confirmando que ele realmente derrotou sozinho o Capitão dos Demônios. O aluno da classe S ainda não se convence, achando que isso soa estranho, não importa como se veja. Kusanagi aproveita a chance de sair da sala, aliviado ao pisar do lado de fora. Yuika o encontra e pergunta se ele está com problemas, sorrindo com malícia. Ele não quer ser provocado, mas ela insiste. Ela diz que é normal, já que ele é o grande salvador que protegeu a escola toda. Kusanagi se lembra de que Yuika também foi promovida para a classe S, por causa dos esforços dela na calamidade, mas ela não parece muito feliz com isso. Quando ele pergunta, ela garante que está feliz, mas é porque tem outra pessoa na classe S. De repente, Kusanagi se lembra da Ruka e pergunta se ela está melhor. Yuika responde positivamente e comenta que elas têm conversado mais do que antes. Kusanagi acha que isso é bom e Yuika também fica feliz. Ela agradece por tudo, mostrando gratidão. Do nada, Kusanagi dá um leve tapinha na cabeça dela, deixando-a envergonhada e perguntando o que foi. Ele explica que não quer que ela agradeça toda hora, uma vez basta. Yuika começa a sorrir. Numa conferência, um homem encerra sua teleconferência com outros países. Eles sabem que será difícil conseguir apoio para a próxima calamidade, já que já estão sobrecarregados com medidas e planos. Um deles comenta a notícia do aluno derrotando o monstro-chefe. Os outros dizem que foi algo estranho, e até o departamento de polícia foi totalmente derrotado. Eles acham que pode ter sido um engano, e esperam que outras nações também duvidem. O homem manda seus homens trazerem de volta os magos nobres para se preparar para a próxima calamidade. No terraço da escola, Ruka e Katsuragi encontram Kusanagi e Yuika. Todos se encaram por um momento, então Ruka diz que quer pedir algo a Kusanagi. Ela quer que ele a aceite como discípula. Dias depois, Ruka se senta com a irmã e começa a falar. Ela lembra que a calamidade foi parada pelo protagonista. A irmã confirma isso e a lembra de que Kusanagi foi quem derrotou o Capitão Demônio, usando magia de síntese de nível 4 para isso. Ruka fica espantada ao ouvir isso. Ela lembra que nem magos de alto nível conseguem usar um poder assim. Yuika garante que é verdade, e Ruka confia na irmãzinha, decide acreditar e começa a sorrir. Yuika se pergunta por que a irmã mais velha acha que ela não mente. Ruka lembra que Yuika sempre foi uma criança sincera. Ainda obediente, nunca mentia, gentil e também dedicada. Ela enfim aceita que a irmãzinha não é sem talento e admite que era ela quem estava sendo insistente. Yuika percebe que a irmã só está preocupada com ela, se levanta com determinação e garante à irmã mais velha que vai ficar muito forte e deixá-la tranquila, para que, por enquanto, ela não precise se preocupar com isso. Ruka ouve a irmã com atenção e vê o quanto ela cresceu. Yuika escuta os elogios e começa a sorrir sem parar. Ruka sabe que nenhum aluno se compara a Kusanagi e acha que até o pai dela pode ser mais fraco que ele. Ela pede ajuda a Yuika, sabendo que, se só deixar rolar, no máximo vira uma maga de alto nível. Por isso, precisa mesmo da ajuda do Kusanagi para ficar forte de verdade. Enquanto isso, no presente, Ruka pede desculpas por toda a grosseria. Ela está mesmo arrependida por ter desprezado eles. Ela já sabe que o pedido dela é absurdo e egoísta,
mas quer engolir o orgulho e falar direto. Ruka espera que ele a faça sua discípula. Nosso garoto concorda, surpreendendo-a. Ele confirma que vai torná-la sua discípula, mas ela não entende por que ele é tão gentil. Ele a chama de esquisita por pedir isso e depois agir assim. Ela sabe que ele está certo, mas não entende por que ele ainda é tão gentil, sobretudo depois de ela ter feito coisas horríveis com ele. Ele deixa claro que já aceitou o pedido de desculpas dela e a perdoou. Então é isso. Ela fica sem palavras. Katsuragi aproveita e faz o mesmo pedido. O protagonista concorda, já que não é tão difícil ensinar a duas pessoas, e ela fica feliz ao ouvir isso. Yuika diz à irmã mais velha que o amigo dela é bem gentil. Katsuragi também o chama de misterioso. Depois, o protagonista é chamado para a sala de reuniões. Shidou se apresenta como membro do Departamento de Polícia Metropolitana, da Divisão de Contramedidas contra Feras. Sanada também se apresenta. Os dois baixam a cabeça e agradecem, admitindo que, sem a ajuda dele, tanto os civis quanto os colegas de equipe teriam morrido na hora. Kusanagi pergunta se eles precisam de mais alguma coisa e pede que parem de agradecê-lo, já que vem demonstrando gratidão o tempo todo. Ele acha que já é o bastante. Shidou informa a ele que a investigação já terminou, mas há algo que chamou sua atenção. Kusanagi se pergunta o que foi. Shidou diz que soube que o garoto ganhou poderes de mago após se envolver num acidente de trânsito. Os colegas de classe e as pessoas ao redor dizem o mesmo. Um aluno até disse que o protagonista virou uma pessoa totalmente diferente depois do acidente de carro. Kusanagi fica em silêncio e ouve a investigação. Shidou soube que a personalidade dele mudou completamente e que, do nada, seu poder mágico também ficou extremamente forte, tão forte que ele foi capaz de derrotar um capitão demônio sem esforço. Yuika pede que ele pare e pergunta o que ele quer dizer. Shidou muda a pergunta e pergunta se ele sabe algo sobre alguém chamado Mago Negro. Nosso garoto não reconhece o nome, mas o cara mostra a ele um vídeo e explica que o Mago Negro é alguém que derrotou feras mágicas e limpou a área enquanto protegia as pessoas. Ele esconde o rosto e só aparece à noite. Shidou se surpreende por ele não ter visto um vídeo tão famoso. O protagonista entende o que estão querendo dizer. Yuika intervém e pergunta por que ele está contando isso ao Kusanagi. Shidou responde sorrindo, dizendo que os dois são parecidos não só na idade, mas também no porte e na altura. Shidou soube que o Mago Negro é forte e capaz. Ele duvida que estudantes da idade dele consigam tais feitos. Outra coisa estranha é que o Mago Negro começou suas atividades ao mesmo tempo que nosso garoto recebeu alta do hospital. Como é totalmente ilegal usar magia na cidade sem uma autorização ou qualificação real, se um aluno for pego usando, a academia terá que cuidar da maior parte disso. Como isso tem atraído muita atenção do público ultimamente, a polícia não teve escolha e precisou se envolver e tomar providências. Shidou deixa claro que só a expulsão não basta, mas, se o protagonista confessar, eles topam fazer um favor e reduzir a punição. Então, ele precisa responder com cuidado. Shidou pergunta mais uma vez se ele é o Mago Negro. Kusanagi responde negativamente, sem nenhuma expressão no rosto. Shidou parece aliviado e sorri, feliz por saber que o nosso garoto não é o Mago Negro. Ele agradece por tudo e decide ir embora por enquanto. Ao sair do quarto, Shidou se surpreende por nosso garoto não ter mostrado uma única expressão. Ele elogia a coragem dele de mentir tão abertamente, caso ele seja mesmo o Mago Negro. Ele admite que Kusanagi não parece um aluno comum e acha que esconde algo. Sanada já sabe que Kusanagi é o Mago Negro, pois as vozes são bem parecidas. Ela se pergunta se naquela noite ele queria só salvar pessoas. Sanada decide guardar a identidade dele em segredo, mesmo sabendo que isso pode parecer uma falha para um policial. Ela acredita que o protagonista é bom. Shidou decide se esforçar ao máximo para revelar a identidade do Mago Negro, enquanto Sanada pensa em mantê-la oculta e ajudar o rapaz como puder. Após um tempo, a professora da turma S apresenta Mizuha Yuika e Kusanagi Minato para a classe inteira. Ela espera que os outros alunos se deem bem com eles. Os alunos perguntam se ele é mesmo quem venceu o Capitão Demônio. As garotas perguntam a Yuika como ela se sente sendo uma maga nobre. A professora pede que todos se sentem porque a aula vai começar. Ela se surpreende com a fama dos dois novos alunos. Kusanagi teve que responder perguntas o dia inteiro e se sente mal. Ele lembra que era por isso que tentava manter sua identidade em segredo. Ele ouve alguém chamá-lo por trás. Nosso rapaz se vira e vê a garota que salvou mais cedo diante dele. Ela espera que ele não se importe em lhe dar um pouco do seu tempo. Quando o garoto volta ao terraço, ele se pergunta se isso virou uma regra. Ir ao topo sempre que precisa falar de algo. Yuika o segue e observa o que acontece atrás de uma parede. Ela queria um treino particular e se pergunta por que ele está no terraço. Ela sente um pouco de ciúme ao vê-lo a sós com uma garota e tenta entender o que eles querem fazer.
A garota pergunta se ele ainda lembra dela, mas o garoto diz que não. Ela lembra que foi ele quem a salvou na calamidade, e ele enfim se lembra de quem ela é. A garota se lembra de que quase morreu por causa das bestas mágicas na aula de combate, mas alguém usou magia e a salvou. Ela acredita que quem fez aquele ataque mágico também era Kusanagi. Ele se lembra, e ela começa a agradecer por ele ter salvado a vida dela. Ele não liga e diz que só fez o que podia. A garota cora e o chama de descolado. Yuika se esforça para ouvir o que eles dizem, mas quase não entende nada. A garota revela seus sentimentos e diz que está apaixonada pelo garoto. Ela espera que ele aceite sair com ela em um encontro. Yuka fica em choque ao perceber que ela está se declarando. A protagonista mal parece surpresa. Ela sabe que não tem muitas qualidades, mas garante a ele que fará o seu melhor, então espera que ele possa fazê-la sua namorada. Kusanagi sorri e agradece a garota pela confissão. Ela começa a sorrir, mas ele continua falando e diz que sente muito. O sorriso dela some na hora. Ele diz educadamente que não tem tempo para começar a namorar alguém, pois precisa fazer algo muito importante. Ela entende o motivo dele e tenta sorrir de novo. Ela fica contente por ele ter sido direto e decide desistir dele. A garota sai do terraço com lágrimas nos olhos. Kusanagi aconselha Yuika a parar de se esconder e aparecer. Ela é descoberta e surge com um sorriso sem graça. Ela achou que desta vez tinha escondido bem o mana e se pergunta como ele percebeu. Ele diz que o controle de mana dela é péssimo e que ela está literalmente vazando por toda parte. Esta é a segunda vez que ele a pega se esgueirando assim. Ele se pergunta se ela tem algum fetiche por espiar. Yuika, envergonhada, diz que só apareceu na hora errada, não queria ouvir nada. Ela pergunta por que ele rejeitou uma garota tão fofa e bonita. Kusanagi deixa claro que não quer namorar ninguém agora. Ela se surpreende, mas ele acha a diferença de idade entre eles grande demais, embora fisicamente esteja na mesma série escolar que elas. Yuika fica feliz ao saber que ele não quer sair com ninguém. Ela não entende por que se sente tão aliviada ao ouvir que ele não planeja namorar ninguém. Ela olha para ele com um ar preocupado. Kusanagi a aconselha a começar a treinar o controle de mana, porque está péssimo. Ele acha que ela precisa de bem mais prática. Ela garante que sabe disso e fica decidida a se esforçar ao máximo para superar sua força atual, para que, um dia, ele finalmente a reconheça.